protagonista dessa história acaba sendo arrastado para o inferno por um senhor demônio cruel. E entre todas as coisas que poderia estar o preocupando, o que mais o incomodava era o fato de o demônio não entender nem um pouco o que era consentimento. Tudo começou quando Dayan estava prestes a se formar no ensino médio. Ele andava pelas ruas como uma pessoa comum, e até tropeçou, de forma inexplicável. Sua alma se separou do corpo então. Quando percebeu, estava afundando cada vez mais, até que caiu no inferno. Lá ficou apavorado ao ver monstros horríveis e furiosos brigando entre si. O pior era que os derrotados eram devorados sem piedade. Dayan conseguiu se esconder e ficou 10 dias sem comer nada. Será que isso é possível? O lugar não tinha nem dia nem noite. Quando ele chegou ao limite da fome, teve que comer carne podre e crua deixada pelos monstros. Era nojento, mas foi a única forma de continuar vivo. Com o tempo, ele começou a se adaptar àquele ambiente brutal. Começou a atacar os monstros que tentavam caçá-lo, usando apenas pedrinhas do chão, e por incrível que pareça, conseguia afastá-los. Sem escolha, teve que lutar usando qualquer coisa como arma improvisada. Em meio às lágrimas e à saudade da mãe, fez uma promessa a si mesmo: não iria se entregar. Com os dias se misturando, chegou um momento em que ele decidiu abandonar o que restava da sua humanidade. Começou do zero e foi subindo aos poucos. Aquela carne nojenta, com o tempo, virou o prato raro de sobrevivência. Um dia, enquanto comia, uma janela apareceu na frente dele. Ele tinha alcançado o nível 3. Naquele instante, tudo começou a parecer um jogo. Em 7 anos, chegou ao nível 24, forte o bastante para derrotar com um só golpe os monstros que antes pareciam invencíveis. Após 24 anos, ele conseguiu forjar uma espada usando uma pedra de um antigo cavaleiro dragão, mas o tempo continuou passando. 51 anos depois, matou um dragão ancião. E 79 anos depois, finalmente encontrou o tal Senhor Demônio, o mesmo que havia jogado naquele inferno sem permissão alguma. Com facilidade cortou os monstros que protegiam o castelo e até o porteiro foi derrotado por esse herói envelhecido. Mas ainda forte, ele ameaçou o guardião dizendo que abrisse o portão com educação ou acabaria virando comida de monstro. O porteiro não gostou nada disso e atacou, achando que Dayan estava insultando a honra do seu mestre. Mas no meio da briga, perfurado por um golpe e vê um buraco gigante no peito. Sem se abalar, ele apenas resmunga que o barulho do inimigo está o irritando. Enquanto isso, uma caveira flutuante em chamas, aparentemente seu companheiro, pergunta se ele não teme a reação do Senhor Demônio por ter matado o guarda, e se ele pretende mesmo tomar o inferno para si. Mas Dayan diz que não está interessado em governar nada. Afinal, já se passaram 80 anos desde que foi jogado ali, e durante esse tempo, cada monstro que enfrentou tinha sua própria história e motivo para estar naquele lugar. É por isso que ele quer falar com o Senhor Demônio e perguntar por que foi trazido para cá. A caveira acha isso tolice e diz que seria melhor se ajoelhasse e pedisse desculpas. Mas Dayan está decidido, vai usar a força, já que foi forçado a vir até ali sem saber o motivo. Com a espada em mãos, ele parte para cima do Senhor Demônio, mas de repente acorda em um hospital. Ele entra em pânico. Será que tudo era um sonho? Afinal, fazia muito tempo que ele nem sonhava com a Terra. Olhando ao redor, vê crianças brincando e percebe que está fraco demais para se mexer. Acha que está num sonho lúcido. Então a porta se abre e sua mãe entra tremendo de emoção. Ela chora ao ver o filho acordando após um coma de 30 anos e o abraça com força. Mas Dayan se sente desconectado. Para ele aquilo parecia infantil demais. Só que a verdade era que ele tinha vencido o Senhor Demônio e virado o soberano do inferno. Seu parceiro de fogo pergunta o que ele vai fazer agora. E então uma mensagem aparece, perguntando se ele quer voltar para a Terra. Depois de tanto tentando escapar daquele lugar, ele aceita sem pensar 2 vezes. Em um piscar de olhos, está no hospital novamente. O médico examina seus olhos e diz à mãe que ele vai se recuperar com fisioterapia. Para ela é um milagre, mas para ele é um castigo. Voltar à vida após perder 30 anos em uma cama, agora preso num corpo fraco, é algo que ele não consegue aceitar. Ele começa a se desesperar, agindo como alguém fora de si. As pessoas ao redor se assustam. Ele ameaça o médico, pergunta se está envenenando ou paralisando, e roga para que aquilo seja apenas um pesadelo. Cai da cama deixando sua mãe ainda mais desesperada, mas na mente de Dayan, os 80 anos de sofrimento no inferno parecem ter sido jogados no lixo. Dayan nunca perdeu a esperança de escapar do inferno, e agora tudo que ele quer é voltar. Assim que ele começa a se agitar, os enfermeiros são chamados e seguram seu braço para forçá-lo a se deitar de novo. Ao olhar pela janela, ele vê um enorme portal se abrindo no céu. Confuso e desesperado, ele se pergunta se tudo aquilo que viveu no inferno não passou de um sonho durante o coma. Como ele se recusa a se acalmar, o anestesista aplica uma injeção para fazê-lo dormir novamente. Quando acorda, está assistindo um jornal na TV,
que confirma suas suspeitas. O que ele viu era mesmo um portal, e uma equipe de combate foi enviada para eliminar os monstros. O líder dessa equipe manda um relatório para um homem que corre para o hospital. Esse homem fica chocado e feliz ao ver que Dayan acordou. Ainda confuso, Dayan pergunta quem ele é. Em um instante reconhece seu amigo, Chanyu. Chanyu conta que Dayan ficou desacordado por 10 anos. Ele desmaiou de repente quando estava voltando para casa, e desde então esteve em coma. Ao ouvir isso, Dayan ficou confuso e aliviado. Pensava que tinham se passado 30 anos. O que mais o incomoda, no entanto, é perceber que ele viveu 80 anos no inferno. Chan explica que a mãe de Dayan passou por dificuldades, fazendo 3 empregos ao mesmo tempo para pagar as despesas do hospital. Ele o incentiva a retornar sua vida, dizendo que já arranjou uma oportunidade de trabalho para ele. Enquanto ele é levado para fora de cadeira de rodas por sua mãe e tomar um ar, Dayan sente um peso enorme nos ombros, um sentimento de ódio pelo próprio corpo fraco e dependente. De repente, 2 homens aparecem cobrando uma dívida que sua mãe fez. Ela implora por mais um mês de prazo, mas os homens se mostram frios. Um deles até empurra ela com força e ameaça bater nela. Chorando, ela implora para que eles parem, pedindo que não a humilhem diante do filho. Mesmo com os pedidos dela, o homem não se importa. Ele arregaça as mangas e começa a bater nela. Ver sua mãe sendo espancada faz algo dentro de Dayan explodir. Ele começa a xingá-los e chamá-los de vermes. Um dos bandidos agarra ele pela roupa e sua mãe, desesperada, implora para que ele se desculpe, dizendo que ele ainda é só um garoto. Mas Dayan se recusa a baixar a cabeça e, com um olhar firme e cheio de raiva, o homem sorri de forma cruel e o joga no chão com força. Em seguida começa a bater nele também. Dayan, com ódio acumulado, pensa como gostaria de ter seu corpo antigo de volta. Nesse momento, uma janela de missão aparece diante dele, como nos tempos do inferno. Sem pensar 2 vezes, ele aceita a missão, pois sabe que não tem outra escolha. Esse sistema foi o que manteve vivo por tanto tempo no inferno. Assim que confirma, tudo ao redor para no tempo, como se o mundo estivesse congelando. Na tela, ele vê os requisitos. Precisa chegar a um ponto marcado no chão dentro de 1 hora. Se conseguir, receberá um elixir de recuperação. Determinado, ele olha ao redor e vê a marca vermelha e apenas 10 metros. Mesmo com um corpo fraco, ele sorri e ameaça engatinhar em direção ao objetivo. Reclamar seria ridículo. Ele já sobreviveu ao próprio inferno. Cada centímetro parece eterno. 10 metros se torna um desafio enorme. Ainda assim, ele se mantém firme, lembrando que o sistema nunca dá uma missão impossível. Com o tempo quase acabando, ele percebe algo óbvio que havia esquecido. Não importa como ele chega até lá, apenas que ele chegue. Irritado por não ter percebido isso antes, ele alcança sua cadeira de rodas e com dificuldade se acomoda nela. Faltam apenas 35 segundos. Ele respira fundo, segura firme nas rodas e começa a se mover o mais rápido que consegue. Contra todas as probabilidades, ele chega ao local no último segundo. Assim que completa a missão, ele pega o elixir e o bebe imediatamente. Um alívio intenso toma conta do seu corpo, e, embora ainda fraco, ele sente que uma pequena parte de sua força voltou. O tempo volta ao normal. Os bandidos olham ao redor, confusos, tentando entender onde Dayan foi parar. Antes que consigam reagir, a polícia aparece. Aparentemente já estava observando tudo, e os criminosos fogem. Mais tarde, de noite, Dayan está deitado no hospital e tenta abrir de novo a janela de status, mas nada acontece. Ele fala comandos como missão e status, mas não tem sucesso. Desanimado, desiste da tentativa. Ainda assim, ele sente que precisa de novas missões. Elas são suas chances de recuperar sua força, antes que os bandidos voltem. De repente, um som estranho ecoa, e ele se vê flutuando em um lugar chamado Panteão. No começo, acha que é um sonho bizarro, mas logo percebe que é muito real. Foi invocado ali com um propósito. Sem hesitar, ele se prepara para o que vier. Outra missão aparece, e com ela, um saco de pancadas, ou melhor dizendo, um monstro para apanhar. Dayan faz o que foi pedido e, ao terminar, ganha um chip de memória como recompensa. Mas mal tem tempo de respirar e uma missão já surge, agora exigindo que ele corra 10 km. As tarefas continuam vindo uma atrás da outra, e com cada missão cumprida, ele recebe mais recompensa. Durante 10 dias seguidos, ele se esforça sem parar, missão após missão. Mesmo assim, só consegue completar 55% do total. Cansado e irritado com essas tarefas simples demais, ele finalmente exige um desafio de verdade. O sistema atende o pedido e lança uma nova missão: derrotar um demônio chorão. De repente, um raio cai bem na frente dele, e o tal demônio aparece. Dayan, que já enfrentou esse monstro antes, se lembra do quão perto chegou da morte da última vez. Agora está empolgado com a chance de revanche. O monstro, envolto de trovões, solta um rugido ensurdecedor e parte para cima com uma garra afiada. Dayan desvia por pouco, sabendo que o único golpe poderia acabar com ele. Ele contra-ataca,
mas o demônio o joga longe com facilidade. Sangue escapa da boca de Dayan enquanto ele tenta se levantar. A humilhação de ser jogado como um boneco o consome por dentro. A luta continua. Um verdadeiro jogo de esquiva. Ele, que um dia foi temido como rei demônio, agora é obrigado a se defender sem parar. Mas sua sorte acaba. O demônio consegue agarrá-lo com as garras. No desespero, Dayan se lembra de que pode invocar uma espada. Sem perder tempo, ele faz isso e corta uma das garras do monstro com precisão. Sem hesitar, ele finaliza o demônio como se fosse apenas um inseto. A missão está concluída, e ele retorna ao quarto do hospital. Já é de manhã. Ele abre a janela e o som acorda sua mãe, que estava ao lado dele. Assustada, ela pergunta quem está ali. Fica chocada ao ver que o filho está em pé, com um corpo musculoso como o de fisiculturista. A equipe médica responsável por sua recuperação fica sem entender nada. Esperavam que levasse pelo menos 6 meses para ele se recuperar, mas ele conseguiu esse progresso absurdo em apenas 15 dias. Sua mãe, ainda preocupada, pergunta ao médico se está tudo bem. Ele a acalma, dizendo que não há nada com que se preocupar. Enquanto isso, Dayan sente os efeitos da missão no corpo. Parte da sua força voltou. Ele se espreguiça, olha em volta e vê sua mãe conversando com uma enfermeira. Ela está chorando de emoção e agradecendo. A enfermeira responde com carinho, dizendo que entende pelo que ela passou. Ver isso parte o coração de Dayan. Ele finalmente entende o quanto esses 10 anos foram duros para sua mãe. Com os punhos cerrados, ele promete a si mesmo que vai protegê-la a qualquer custo e que agora voltou. Ele vai ao banheiro e grita, Panteão! E instantaneamente, sua alma é puxada para lá. Ao chegar, pergunta se o sistema pode acelerar o processo de recuperação. O sistema responde que sim, e permite que ele escolha a dificuldade das próximas missões. Lembrando de quem é, ele escolhe sem medo. Nível Inferno, o mais difícil de todos. Uma esfera negra aparece, se quebra, e o que surge diante dele o deixa sem palavras. O governante absoluto do inferno, uma cópia perfeita de Dayan em sua forma mais poderosa. Dayan invoca sua espada, sentindo a adrenalina subir com o desafio. Sem perder tempo, sua cópia ataca com um golpe de cima para baixo. Mesmo fraco, Dayan bloqueia o ataque, mas sente o peso da força inimiga. O dublê continua atacando sem parar, tentando encontrar uma brecha. A força dele é esmagadora. Quanto mais luta demora, pior fica para Dayan. Então a cópia encontra uma abertura e o lança longe com um soco. Ofegante, Dayan resmunga que a cópia parece mais real do que ele mesmo, mas sorri, está preparando um truque. Ele ativa sua habilidade de neutralização de sangue, que o deixa imune aos ataques do inimigo. Mesmo cortado pela espada, ele não sente nada e vira o jogo, esmagando o rosto da própria cópia no chão. Mas a vantagem dura pouco, a cópia também tem essa habilidade. A batalha recomeça com ainda mais intensidade. Logo, Dayan acaba esfaqueado pela espada, sentindo dor real, uma lembrança clara de que pode morrer ali. Enquanto isso, uma faxineira se aproxima da porta do inferno, prestes a entrar, mas antes de tocar na maçaneta, recebe um chamado urgente para ir ao 3º andar e se afasta. De volta ao panteão, Dayan se sente encurralado. Se perder agora, tudo que conquistou terá sido em vão. Desesperado, ele procura uma saída, até que se lembra de um item do inventário, um tônico nutritivo que recupera 20% da energia. Se tomar 5, volta 100%. Isso reacende uma chama de esperança dentro dele. Em meio ao combate, ele arrisca e bebe um. Já sente o efeito renovando seu corpo. Mesmo sendo interrompido pela cópia, ele não recua e acerta um soco tão forte que arremessa o clone para longe. Sua confiança volta, ele puxa mais 2 frascos e o toma, mas a cópia não perdoa. Tenta acertá-lo com um chute giratório. Dayan se esquiva por pouco e bebe o 3º. Os dois trocam golpes tão rápidos que mal conseguem enxergar. Nos segundos seguintes, ele consegue tomar o 4º tônico, mas mesmo com parte da força recuperada, ainda não consegue vencer. A cópia o pega de surpresa e o prende em um golpe de estrangulamento. Um sorriso perverso se forma no rosto da cópia. O rosto do sósia se contorce em raiva enquanto sua lâmina avança contra o nosso rei demônio. Como último recurso, nosso protagonista executa um plano de 200 de QI que vira o jogo completamente. A espada do inimigo atravessa os músculos rasgados do próprio clone, que assiste confuso enquanto sua arma desaparece no inventário de Dayan. Com um sorriso debochado, nosso herói ri da arrogância do espelho derrotado, observando-o cair de joelhos. Ele saboreia sua vitória nos segundos finais e a aposta deu certo. Assim que completa a missão de dificuldade inferno, uma janela azul flamejante surge. Implementação 100% concluída, corpo restaurado ao auge. Como bônus, ele agora pode acessar o sistema infernal na Terra. Repentinamente, suas roupas hospitalares são rasgadas, revelando um corpo coberto de cicatrizes. Cada uma delas uma lembrança viva dos 80 anos de sofrimento. Um déjà vu invade sua mente, mas ao ordenar que o sistema o leve de volta ao mundo real, aparece uma nova janela. Deseja ler mensagens não lidas? Ao confirmar, Dayan é parabenizado por se tornar um monarca.
Ele descobre que, desde sua partida, as entidades celestiais tomaram o controle do inferno, aprisionando os demônios. Diante da ironia, ele gargalha. O mesmo inferno que roubou sua vida agora implora por sua ajuda. Com o dedo do meio, ele manda um "vão se ferrar" e ordena que o sistema o tire do panteão. Os monstros ficam paralisados, percebendo que foram abandonados à sua própria sorte. De volta ao hospital, ele faz flexões de um braço só como se fossem brincadeira, enquanto sua mãe e o médico observam boquiabertos. O médico, como seu modo Sherlock Holmes ativado, conclui que ele despertou mais desperto, embora sua mãe continue em choque. Mais tarde no táxi, enquanto volta para casa com sua mãe, Diane reflete. O que será que ela está escondendo dele? E o que aconteceu no mundo nesses 10 anos em que ele ficou em coma? Ao chegarem, ela sai e diz que logo volta. Quando ele entra, encontra uma garota de cabelo rosa fuçando uma gaveta de dinheiro. Ele tenta lembrar quem é, até que sua mãe entra e revela. Essa é a Han Ji-soo, sua irmã. Atordoado, ele percebe que não reconheceu a própria irmã. Ji-soo, com raiva, o ignora e sai dizendo que os últimos 10 anos foram um inferno para eles. Do nada, batidas fortes na porta interrompem tudo. Os agiotas voltaram. Ji-soo, sem medo, sai para enfrentá-los. O homem de terno prateado avança com um comparsa grotesco ao lado. A mãe tenta pagar, mas ao ver que o valor é pouco, o sujeito agride-a brutalmente. Diane, tomado pela raiva, explode em ação, arremessando o homem longe com um único soco. O segundo capanga tenta entender o que está acontecendo, mas é espancado 100 vezes seguidas até cair inconsciente. O homem do terno tenta usar uma faca, mas Diane torce seu pulso como se fosse massinha. Isso é por tocar na minha mãe. Quase mata os dois, mas para ao ouvir a mãe dele gritar. Eles fogem desesperados, feridos e humilhados. Mais tarde, ela revela a verdade. Após o colapso de Diane, teve que vender tudo e pegar empréstimos com 3 instituições. Ji-soo largou a escola para trabalhar e pagar as dívidas. Nos últimos meses, andava saindo sem explicar para onde ia. Desolado, Diane diz que teria sido melhor se tivesse morrido, mas a mãe o consola. Então o telefone toca. É o agiota. Ao atender, Diane escuta em choque. Ji-soo foi sequestrada. O capanga exige 100 milhões em 24 horas ou ela vai pagar com a própria vida. Com a fúria acumulada, ele jura que vai resolver isso. A mãe implora que não mate ninguém. Ele promete e invoca o sistema. Ao mencionar inferno, uma janela se abre. Ele aceita a missão e escolhe a habilidade básica, Sombra Espectral, que cria um clone com base no sangue do alvo. Enquanto os bandidos transportam Ji-soo de elevador, as luzes se apagam. Em meio a faíscas, o clone aparece. O clone agarra o homem de terno e o esmaga contra a parede metálica. O capanga gordo entra em pânico. E Ji-soo também se choca com isso. As portas do elevador se abrem. O gordo tenta correr, mas leva uma pancada na nuca e desmaia com um baque seco. Os outros capangas correm com armas, mas o clone só sorri. O primeiro a atacar nem entende o que aconteceu. Ele se teleporta por trás do inimigo e acerta um chute tão forte que o apaga na hora. Com isso, Diane Elétrico causa um verdadeiro caos entre os capangas. Agora, sendo o último de pé, ele se aproxima de Ji-soo e pergunta se ela está bem. Rapidamente, ele tira as fitas e cordas que a prendem e diz para ela ir direto para casa. Mas Ji-soo, preocupada com o irmão, hesita. Com um olhar frio, ele promete que vai encontrá-la depois que resolver o que tem para fazer. As portas do elevador se fecham com ela dentro e a sombra dele se prepara para mais uma surra. Gritos de dor ecoam pelos corredores. Tudo que se vê são corpos desacordados. Parece que nosso protagonista está subindo as escadas, eliminando um andar de cada vez. Quando se aproxima de um grupo de bandidos fumando, ele zomba dizendo que estão tão fracos que a luta até perdeu a graça. Irritados com o insulto, tentam enfrentá-lo, e como os anteriores, são completamente derrotados. Um deles liga para o chefe, um brutamontes coberto de tatuagens. O cara atende de dentro da sua sauna, bravo por ter sido interrompido durante o descanso, mas ao ouvir o barulho dos capangas apanhando, ele percebe que a coisa ficou séria. Furioso, se levanta e quebra o celular com a própria mão. Enquanto isso, na sede da gangue, há corpos ensanguentados por todo lado. A sombra de Diane se aproxima de outro bandido, que implora para ser poupado. Mas de repente, uma parede explode. Surpreso, Diane Elétrico vira-se e vê o chefe agarrando-o pela cabeça e esmagando no chão. O grandalhão reclama do estrago causado por Diane. Já nosso herói reflete sobre como sua mãe e sua irmã nem ficaram chocadas com seus poderes e começa a entender que existem outros como ele. Ele faz sua sombra recuar com segurança. O chefão, espantado ao ver o verdadeiro Diane em pé, percebe que ele causou todo aquele estrago sozinho. A sombra pergunta se ele também é um desperto. O grandão sorri com arrogância e diz que vai mandar Diane direto para o inferno. Mas ao ouvir essa palavra, inferno, Diane franze o senho. Esse território é familiar demais para ele. O chefão ativa um poder que rasga as roupas do próprio corpo, aumentando sua massa muscular.
Mas Dayan não se importa com o tamanho, acerta um soco direto no rosto do Brutamontes, o jogando contra a parede. O cara se levanta furioso, dizendo que não foi derrotado ainda, só para tomar uma voadora na cara logo em seguida. Com uma sequência de chutes, nossa protagonista dá uma surra no chefe, explicando o que é o verdadeiro inferno e o quanto ele sofreu lá. Desesperado, o chefão só pensa em sobreviver e até perde um tempo. Com a alma em pedaços, ele oferece dinheiro, bens e tudo que tem para poupar sua vida. Quando fala em dinheiro, Dayan se interessa. Ele pergunta sobre a segurança da gangue. O chefão, tremendo, aponta para um armário onde está o cofre. E então foge como uma garotinha, indo direto para o carro branco no estacionamento. Achando que está seguro, ele começa a resmungar que vai se vingar. Mas então ouve uma voz sussurrando atrás dele. Você esqueceu de me passar a senha do cofre. Mesmo em pânico, o chefão é torturado psicologicamente pela sombra, que o avisa. Ele pode aparecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Mais tarde, o portal se abre e o dinheiro começa a cair na frente de Dayan. Mais de 500 milhões de won. Com um sorrisinho ganancioso, ele já pensa em quantos apartamentos pode comprar com aquilo. No shopping, ele fica encantado com um novo celular dobrável. O vendedor diz que custa 2,99 milhões de won. Curioso, ele olha outro modelo parecido com o Galaxy Z Flip. O vendedor tenta oferecer em parcelas, mas Dayan simplesmente joga 5 milhões na mesa e compra os dois. O vendedor, desconfiado, aceita o pagamento como se tivesse enganado alguém ou cobrado além do preço. Em casa, Dayan larga as sacolas no chão quando a mãe o chama para comer. Ele diz que vai sair de novo e desaparece antes que ela pergunte mais. Na verdade, ele foi encontrar seu amigo Chan no restaurante. Chan se assusta com a mudança no corpo de Dayan. Em poucos dias, o cara virou um monstro musculoso. Eles começam a beber e conversar. Chan pergunta quais são os planos dele agora, lembrando que já não são mais garotos de escola. Mas Dayan muda o assunto e pergunta quantos apartamentos daria para comprar com 500 milhões de won. Chan se surpreende, mas logo começa a explicar sobre a inflação atual. Infelizmente, ele diz, com esse valor, só dá para pagar o aluguel de um AP simples dos arredores da cidade. Isso deixa o Senhor dos Demônios desconcertado, e ele pergunta aflito quanto custaria ter um lugar na cidade. Chan responde que seria no mínimo 2 bilhões de won e pede para que Dayan se acalme, lembrando que o mundo mudou muito desde quando ele entrou em coma. Mudando de assunto, Chan vai direto ao ponto e pergunta se Dayan realmente despertou algum poder especial. Dayan diz que, antes de afirmar isso, precisa entender melhor o que significa ser um desperto. Ao saírem do restaurante, Chan começa a explicar desde o início. Pouco depois que Dayan entrou em coma, portais misteriosos chamados Gates começaram a surgir em todo lugar. No começo pareciam algo simples de lidar, mas tudo mudou quando monstros começaram a sair desses portais em um evento chamado Ruptura do Portão. Essas criaturas espalharam destruição por onde passavam, e a humanidade descobriu que as armas comuns não tinham efeito algum contra elas. Dayan, curioso, interrompe perguntando se nem as armas de fogo ou canhões funcionavam. Chan confirma que não adiantava nada. Com o tempo, porém, foi descoberta uma nova forma de combate, armas especiais feitas com partes dos próprios monstros, chamadas armas de aura. Pessoas capazes de usar essas armas ficaram conhecidas como os Despertos, heróis que ajudavam a evitar a extinção da humanidade. Como dizem, a necessidade faz o homem se reinventar. Tentando se exibir, o Senhor dos Demônios tira do bolso um celular dobrável de última geração para impressionar Chan, mas seu ego desaba ao descobrir que esse tipo de celular agora está sendo dado de graça. Envergonhado, ele não contou quanto pagou. Chan volta ao assunto dos Despertos e diz que mesmo quem não usa uma arma de aura ainda pode usar energia para fortalecer seu corpo. Ele comenta que ouviu falar tanto sobre a força atual de Dayan quanto sobre como ele assustou uma gangue recentemente. Dayan, com um leve tom provocador, pergunta se Chan ainda o trataria do mesmo jeito se ele não tivesse despertado, sugerindo que está tentando tirar vantagem da amizade. Chan se irrita, mas antes que o clima pese, um novo portal se rompe bem em cima deles e monstros começam a aparecer do nada. Eles batem suas armas no chão, fazendo tudo tremer como se fosse um terremoto. As pessoas ao redor entram em pânico e correm desesperadas. Dayan observa as criaturas e percebe que são diferentes das que ele viu no inferno. Sem perder tempo, ele arranca um pedaço do asfalto com o pé e lança nos monstros. Mas antes que os destroços atinjam os inimigos, um escudo mágico aparece e bloqueia tudo. Chan lembra rapidamente que esses ataques não funcionam contra esse tipo de criatura. Quando um monstro se aproxima deles, Chan fecha os olhos, achando que seria o fim. Mas ao abrir os olhos, vê a criatura sem cabeça e Dayan de pé, mostrando que mesmo sem armas, a força pura ainda é eficaz. Chan mal acredita no que vê enquanto Dayan derrota um grupo inteiro de monstros sem dificuldade.
Por um momento ele pensa se o amigo alcançou uma nova classe de desperto, mas logo foca em proteger as pessoas. Ele orienta os cidadãos a segui-lo até o esgoto, dizendo que ali podem se esconder, mas quando tentam fugir, são cercados pelos monstros. Uma garotinha começa a chorar de medo, prestes a ser atacada, quando Tianyu a salva. Dayan aparece logo depois, mata o monstro e ainda brinca com Tianyu por estar no caminho, mandando ele ir se esconder. Tianyu então lidera o resgate, ajudando todos a escapar. Enquanto isso, um jovem vlogger começa a filmar Dayan lutando sozinho e transmite tudo ao vivo. As pessoas assistem empolgadas e torcem por Dayan. De repente, o vlogger grita e Dayan olha para trás, mas já é tarde. O Senhor dos Demônios é jogado contra um carro. O vlogger, ao invés de ajudar, só pensa em visualizações. Enquanto o público escapa pelos esgotos, Tianyu entrega a menina de volta à mãe, que a abraça chorando. Um homem pergunta se Tianyu vai voltar, e ele hesita, dividido, sabendo que seu amigo ainda está lutando. Corta para Dayan, que agora está cercado. Um dos monstros sorri e se prepara para atacar. O vlogger, achando que tudo acabou, cobre os olhos, mas Dayan desvia com agilidade e agradece ao monstro por ajudar a recuperar um pouco da sua energia. Em troca, oferece uma morte rápida. Com postura firme, ele elimina os monstros com precisão. Nos comentários da live, as pessoas reclamam da má qualidade da imagem e pedem para o vlogger se aproximar. Um espectador chamado Slayer doa 5 milhões de WoW e promete mais 5 se ele conseguir uma imagem nítida de Dayan em ação. O vlogger treme de emoção e de medo. Outro espectador oferece mais dinheiro e pede informações detalhadas sobre o herói. Na transmissão, líderes de clãs poderosos estão assistindo e disputando por informações sobre Dayan, impressionados com sua força. Enquanto isso, Dayan já derrotou tantos monstros que os sobreviventes agora têm medo dele. Um deles, provavelmente o líder, mata um dos seus companheiros para mostrar que não sente medo e parte para cima de Dayan. O vlogger, agora tomado pela ganância, decide se aproximar, mas é surpreendido por Tianyu, que assusta e pergunta por que ele ainda está ali. O susto faz o garoto derrubar o celular e os espectadores o chamam de covarde nos comentários. Tianyu o arrasta para um prédio próximo, mas o garoto resiste, obcecado por fama e dinheiro. Um monstro pisa no celular dele, destruindo, e ele desmaia de susto. Antes que o monstro ataque os dois, Dayan aparece e o decapita rapidamente. Com a área segura, Dayan pergunta a Tianyu por que ele voltou. Tianyu admite que estava preocupado. Dayan então pede para que ele espere 20 minutos, pois precisa visitar um lugar. Tianyu aceita e diz que os clãs estão a caminho. Percebendo que o amigo não entende nada, Dayan promete explicar depois. Ele entra num templo e Tianyu observa confuso enquanto vê um portal se abrir. Dayan está claramente incomodado com seu estado físico após uma luta pequena. Um painel mostra que a sua energia está em apenas 10%. Procurando um jeito de se recuperar rápido, ele descobre que precisa reviver experiências do seu diário. Cada desafio superado trará uma recompensa proporcional. Memórias de seu tempo no inferno voltam com força. Sem hesitar, ele aceita o desafio. Um diário surge, soltando uma energia intensa que marca o início da prova. Páginas começam a queimar enquanto ele revive os piores momentos que suportou para não enlouquecer no inferno. Ele escolhe reviver a página 16, que retrata 5 anos de tormento. Enquanto isso, na Terra, Tianyu guia o vlogger desacordado. O garoto acorda tentando arrancar informações sobre Dayan, mas Tianyu encara com desprezo, sem entender por que alguém pagaria 20 milhões só para ver uma foto do rosto do amigo. A conversa é interrompida por um barulho forte. Tianyu pega o celular e vê uma mensagem do líder avisando que, por ser fim de semana, os reforços vão demorar. Ele deve fugir o mais rápido possível. Tianyu só pode torcer para que seu melhor amigo caçador de demônios volte logo antes que seja tarde demais. Enquanto isso, em outra dimensão, nosso herói se vê revivendo seus dias na floresta dos predadores. A brisa suave sopra, mas o silêncio estranho ao redor o deixa inquieto. De repente, uma janela aparece com uma missão: derrotar 10 colossos brancos, as criaturas sagradas da floresta. Sem ter ideia do que vai enfrentar, o jovem redemônio procura seus inimigos, sem perceber a sombra enorme que cresce sobre ele. Um robô gigante já o mirou. Seus olhos brilham em vermelho antes de disparar um raio de energia poderoso. Por sorte, nosso herói percebe o ataque e consegue escapar por pouco, quase sendo torrado vivo. Através da névoa, ele finalmente vê o tal colosso branco. Uma máquina que, se tivesse mãe, nem ela acharia-o bonito. Ele se prepara para lutar, mas é surpreendido quando a mão da máquina avança como uma broca. Sem se abalar, o rei demônio contra-ataca acertando o rosto metálico com um soco destruidor. A máquina recua cambaleando e tenta um último ataque com dedos que viram lâminas, mas ele destrói com facilidade também, e acerta um golpe direto no centro do robô, partindo-o ao meio e deixando só destroços fumegantes no chão. Enquanto espera o próximo inimigo, ele nota um estranho núcleo vermelho entre os escombros. De volta à terra, Tianyu e o garoto vlogueiro chegam ao terraço e encontram uma cena horrível, corpos espalhados por todo lado.
Assustado, Chanyu vê um homem gravemente ferido ainda respirando. Os dois correm até ele, mas com os lábios tremendo, o homem tenta alertar Chanyu sobre algo vindo por trás. Confuso, Chanyu se vira e dá de cara com um monstro goblin gigante, segurando um tacape enorme. O garoto sugere levar o ferido, mas Chanyu recusa, dizendo que ele já passou do ponto. Ele também avisa para o garoto não fazer besteira, e o garoto apavorado olha para o monstro. Chanyu o sacode. Se não quiser morrer, acorda. Com um rugido ensurdecedor, o monstro salta para atacá-los. Mas vamos dar um pulo até o panteão, onde o Rei Inferno analisa a esfera vermelha. Descobre-se que essas máquinas divinas podem se reconstruir e ficam mais fortes a cada batalha. Várias janelas explicam essa habilidade irritante. Nosso herói tenta destruir o núcleo, mas é como socar gelatina. O ataque é repelido. Quando o núcleo é chegado em 70% de regeneração, alarmes tocam. Ele se prepara para o golpe final, mas um laser passa raspando e está cercado. Todos os colossos disparam de uma vez. Ele desvia com agilidade de ninja e percebe que o núcleo está em quase 100% restaurado. Mesmo assim, ele se joga contra ele e o destrói a esfera no último segundo. Cansado da desvantagem, nosso herói tenta lembrar de algo útil. Antes que possa pensar, uma dor de cabeça forte o derruba. Por sorte, e um pouco de roteiro ajudando, os robôs não aproveitam da sua fraqueza. Com as lembranças voltando, ele bola um plano para acabar com as latas velhas. De volta à Terra, Chanyu e o vlogueiro fogem do monstro. Eles se separam para confundir a criatura e depois voltam ao prédio, onde o Brutamontes não consegue entrar. Mesmo com o braço do monstro tentando alcançá-los, eles escapam e respiram fundo. Enquanto isso, na outra dimensão, nosso herói continua pulando entre os robôs, desviando dos lasers. Ele chama a atenção de todos os autômatos, os leva até uma clareira e para, esperando os ataques. Um dos robôs cai de joelhos, os outros ignoram e continuam mirando. Sentado tranquilamente, nosso rei demônio faz um gesto obsceno, provocando os inimigos. De repente, um monstro gigante do pântano emerge do chão e devora todos os robôs. Com isso, a missão está completa. Uma janela aparece. Ele ganhou novos poderes físicos, mais mana e a Adaga do Julgamento, que pode ser controlada a distância de 100 metros. Presente de aniversário digno de rei. Depois de testar a arma nova, ele decide voltar à Terra. Corta uma transmissão de notícias sobre a tragédia provocada pelo portal. Um professor pálido culpa a associação de despertos, dizendo que eles vivem tirando férias e deixam tudo para depois, mesmo sem caçadores suficientes. Ele afirma que portais não esperam ninguém voltar de viagem. Enquanto isso, um caçador com coque assiste a notícia no celular, irritado com as críticas. Seu líder diz que, se não mostrarem resultados, todos vão perder o emprego. Antes que continuem, a notícia mostra que um certo despertado derrotou todos os monstros sozinho. No local do desastre, Chanyu e o vlogueiro se escondem numa sala, esperando o resgate. Barulhos estranhos fazem o chão tremer. Quando vão espiar, o teto desaba. Assustados, acham que vão morrer, mas é só Dayan faminto de pé sobre o corpo decapitado do monstro. Chanyu fica aliviado ao ver o amigo. Mesmo ferido, Dayan sorri e pede comida. Os dois ficam sem palavras quando ele diz que quer um hambúrguer ali mesmo. Como não tem frango, ele analisa a carne do monstro e começa a comer, quase fazendo os outros vomitarem. Um soldado aparece, deixando o vlogueiro esperançoso, mas o soldado ignora o garoto agradecendo a Dayan, sem perceber que é carne de monstro. Chanyu interfere, puxa o amigo e diz para comer depois. O soldado muda de tom quando Chanyu mostra seu cartão de clã. Agora sim, o soldado os escolta com respeito. Em outro ponto, o cara de coque vomita ao ver os destroços. O líder manda parar de frescura e procurar sobreviventes. Ele convence o soldado a deixá-lo entrar como caçador da associação. Já o líder pergunta quem é esse monstro que consegue fazer tal estrago. No carro de Chanyu, o amigo sugere que Dayan durma em seu apartamento, mas ele diz que precisa ver sua família. Chanyu lembra que ele assustaria todos naquele estado. Dayan liga para sua mãe e os dois vão comer frango frito depois de se limparem, claro. Chegando ao AP de Chanyu, nosso herói se impressiona com o luxo. Em frente à mesa e vendo a comida cara, ele lembra que os caçadores ganham muito bem. Chanyu concorda, mas diz que os caçadores são meio golpistas, ganhando demais. Quando pergunta se ele quer ser um caçador, Dayan dá de ombros enquanto devora uma coxinha inteira. Chanyu comenta que, se ele for avaliado, deve ganhar uma classificação bem alta. Explica que, quanto melhor o ranking, mais chances ele tem de entrar em um clã famoso. O salário mensal é absurdo. Curioso, Dayan pergunta se existe um ranking acima de A, e Chanyu diz que só existem 5 pessoas no mundo inteiro com ranking S. Ele ri e diz que o amigo não deveria sonhar em ser o sexto, que ranking A já tá de bom tamanho. Ele pergunta de novo se o nosso protagonista quer mesmo se tornar um caçador. Quando recebe a confirmação, Chanyu promete ajudar com tudo o que for preciso, e os dois brindam a nova jornada.
A cena corta para um restaurante chique onde alguns mafiosos estão comendo. Um sujeito estranho de cabelo comprido repete calmamente uma pergunta para um chefão careca que está apavorado. Ele quer confirmar se realmente toda a organização foi derrubada por um único garoto encapuzado. Depois de limpar os lábios com elegância, ele debocha, dizendo que é até vergonhoso. O homem de cabelos castanhos, gerente da gangue Hongma, se levanta e pergunta por que o careca não correu para ele chorando. Tremendo, o careca implora por misericórdia. O sujeito coloca a mão no ombro dele e, com um olhar gélido, pergunta se ele está tremendo por causa do corpo sem vida do outro lado da sala. Apavorado, o mafioso implora para não ter o mesmo destino do cadáver ali perto. Saku, com calma, só quer saber onde está o dinheiro roubado e deixa claro que pretende pegar o restante do esconderijo da gangue também. O careca, paralisado de medo, tenta fingir que não sabe de nada, mas o homem decide seu destino em silêncio. De forma inesperada, o sujeito de cabelo comprido diz que acredita na palavra do careca, mas logo em seguida, segura sua cabeça e explode como se não fosse nada. Saku ignora o sangue espirrando e pega seu tablet, mostrando a foto de um homem chamado Dayon. Ele ordena que uma mulher escondida nas sombras vá atrás dele. Enquanto isso, nosso protagonista finalmente chega à Associação dos Caçadores. Chan o aconselha a fazer o teste de despertar, mas ele não dá muita importância. Chan insiste que ele deve falar com respeito, ou vai parecer um deslocado. Ansioso como um pai esperando o boletim do filho, Chan pede que ele mande uma mensagem com o resultado. O garoto observa o grupo esquisito de candidatos reunidos, mas ignora todos e segue direto para o laboratório 3. Enquanto espera na fila, vê uma mensagem da mãe perguntando quando ele volta para casa. Para não deixá-la preocupada, responde dizendo que vai tomar um banho e deve chegar devagar. Como toda mãe, ela pergunta se ele está se alimentando bem, e ele sorri, animado para voltar, mas o momento é interrompido por uma funcionária que chama seu nome. Antes disso, um senhor maluco começa a reclamar, dizendo que também se despertou, mesmo o aparelho mostrando o contrário. Ele grita que ele ficou careca de um dia para o outro, e isso é um sinal de um despertado. Todos caem na risada. Irritado com a espera, nosso garoto agarra a careca do velho e o silencia com uma presença intimidadora. Mesmo assim, o velho insiste que o medidor está com defeito. Um caçador decide testá-lo. Ao colocar a mão, a esfera muda de cor e fica verde, indicando que ele é ranking C. Vergonhoso, o velho é escoltado para fora, ainda choramingando. Finalmente chega a vez do nosso protagonista. A funcionária cochicha com a colega dizendo que talvez ele seja o mais forte do dia, já que viu a aura assustadora. Ele apenas dá um tapa leve na cabeça dela como resposta e vai até o aparelho. De repente, a sede da associação entra em alvoroço. O gerente da unidade recebe ligações urgentes pedindo que vá imediatamente para a sala de testes do número 3, no 6º andar. Desconfiado, ele pensa na possibilidade de um sexto caçador ranking S ter despertado, mas acha improvável. Ao chegar, encontra uma multidão aglomerada. Ao abrir caminho, vê a confusão. A esfera de avaliação foi destruída, parecendo uma casca de ovo rachada. O gerente exige uma explicação. Os funcionários contam que o garoto chamado Dayan colocou a mão no cristal, que começou a brilhar de uma forma instável e logo depois explodiu. 3 esferas diferentes foram testadas e todas quebraram. O gerente percebe que não é defeito, algo incomum aconteceu. Enquanto isso, Dayan só torce para não ter que pagar pelos aparelhos quebrados. O gerente diz que, como não foi possível medir o nível com o cristal, eles vão usar apenas o teste prático como critério. Normalmente isso só seria uma parte da avaliação, mas no caso dele será o fator decisivo. Dayan ainda tem dúvidas, mas o funcionário explica como funciona o teste e tenta tranquilizá-lo. Sem muita escolha, ele aceita a proposta e sai em silêncio. O gerente ainda tenta entender o que aconteceu. A funcionária que falou do funcionamento da esfera sugere que talvez ela não consiga medir poderes além de um certo limite. O gerente, curioso, pergunta se ela está insinuando que Dayan pode ser um rank S triplo. Ela concorda com a cabeça, mas a colega debocha da ideia. Do lado de fora, Dayan ainda reflete sobre tudo aquilo quando recebe uma ligação de Chan. Ele conta que foi classificado como caso limítrofe. Chan o acha estranho e pergunta se o aparelho travou. Dayan responde, meio rindo, que ele simplesmente quebrou. Chan, já acostumado com o caos ao redor do amigo, acha engraçado e pede mais detalhes depois. Logo após desligar, os sentidos aguçados de Dayan o alertam. Uma atiradora está posicionada à distância, pronto para puxar o gatilho. Ela comenta sozinha que ele nem parece forte e que só um tiro será suficiente, mas antes de atirar, percebe algo estranho. De alguma forma, ele já sabe que está sendo observado. Ele aponta para a cabeça e a encara, deixando claro que percebeu. Ela fica em choque, nunca foi detectada antes. Dayan fala com ela mesma à distância, o que a deixa ainda mais apavorada. Ela tenta atirar, acreditando ter vencido, mas quando a fumaça se dissipa, Dayan está ileso. A bala com aura não teve efeito nenhum. Apavorada, ela tenta fugir, mas Dayan arremessa uma adaga que acerta sua perna. Quando ela se vira, ele já está na frente dela.
como num filme de terror, fingindo que a bala bateu na cabeça dele e não fez efeito. Ele mantém sua postura ameaçadora. Ela saca outra arma e exige saber de onde ele veio. Ele diz que veio do inferno, uma resposta que ela claramente não aceita. Desesperada, ela dispara várias balas com aura, mas ele reaparece atrás dela, ileso. Diane a agarra pelo pescoço e o joga contra a parede. Usa seus poderes para envolvê-la em uma substância demoníaca que a faz desmaiar de medo. Ele garante que não pretende matá-la, mas precisa de respostas. Revistando os pertences dela, encontra as balas e as pressiona contra a testa dela até que ela acorde. Assustada, ela grita ao ver as mãos monstruosas saindo da substância que a prende. Assumindo uma postura de chefão, Diane exige que ela responda suas perguntas se quiser continuar viva. Ele encontra as fotos da família dele na bagagem dela e pergunta quem a mandou matar ele e sua família. Com medo, ela hesita, mas menciona um nome, Kim So-yoon, o mesmo novato que Diane havia derrotado no passado em uma organização de agiotas. Ela diz que ele mandou matá-lo como vingança por roubar seu cofre. Em troca dessa informação, ela implora por liberdade. Diane, ainda em seu papel de intimidador, joga uma bala que perfura seu ombro. Ela argumenta que já disse tudo o que sabia, mas ele continua desconfiado. Afinal, parece fácil demais uma assassina entregar tanta informação assim. Diane percebeu rapidamente que havia algo estranho nas palavras da mulher. A expressão dela, tomada pelo medo, denunciava que tinha cometido um erro ao agir tão impulsivamente. Com calma, ele perguntou novamente quem havia mandado matar. Ela, desesperada, pensou que já tinha falhado na missão, e mesmo que saísse viva dali, o chefe psicopata do clã Hogma provavelmente acabaria com ela. Certa de que não tinha mais saída, gritou dizendo que nunca revelaria essa informação, nem que perguntasse 1000 vezes, e tentou tirar a própria vida. Mas antes que pudesse fazer isso, Diane atirou sem hesitar, abrindo buraco no tronco dela. Tossindo sangue, a assassina caiu morta. Irritado por não conseguir descobrir quem estava por trás daquilo, ele olhou para o corpo e começou a pensar em como se livrar dele. Lembrou de um item que tinha guardado, mas estava relutante em usá-lo. Em vez disso, vasculhou suas anotações, procurando alguma lembrança relacionada. Depois de revisar 134 páginas, abriu um portão até o panteão, mesmo sabendo que o local era restrito por conta das rachaduras próximas ao portal. Cobriu o corpo com um pano azul e entrou no panteão. Lá pediu ao sistema para recriar a página 134 do diário, onde constava a prisão das almas. Ele se lembrou que esse era o artefato usado por um dos 15 governantes do inferno, o Rei Fantasma. Era uma arma poderosa, capaz de invocar os mortos quando banhada com o sangue de quem a usa. Na época em que conseguiu esse item, Diane acreditava que seria uma vantagem imensa, mas o comandante que ele convocou era fraco demais para ajudar em algo. Conforme o sistema recriava o dia 198 do ano 67, ele considerou usar a prisão de almas para se livrar dos corpos. À frente, avistou um rio de mortos. Sabia que o território do Rei Fantasma ficava do outro lado. Antes havia um barco, mas agora não havia nada. Pensou em atravessar nadando, mas sabia que a água era letal. Bastava um toque para o corpo se desintegrar. Enquanto refletia como passar, criaturas celestiais em formas de insetos apareceram e começaram a disparar projéteis tóxicos. Ele desviou dos ataques com habilidade e pensou que talvez, ao derrotar os monstros, ganharia um barco como recompensa. Sacou sua arma e cortou uma das criaturas, mas ela explodiu em bombas venenosas. Cansado de se defender, ergueu uma barreira mágica e resolveu eliminar os inimigos de uma vez. Avançou e matou todos com facilidade. Ao completar a missão, recebeu 50% de implementação e ganhou uma armadura chamada Bênção dos Vermes, que o tornava imune à energia dos mortos. Isso significava que agora poderia atravessar o rio. Vestiu a armadura e mergulhou. Uma notificação apareceu elogiando suas habilidades de nado e pedindo desculpa pela falta de ajuda por trás das bestas demoníacas. Isso só irritou mais. Ao chegar do outro lado, descobriu que o castelo do Rei Fantasma havia desaparecido. Outra notificação apareceu com um pedido de desculpas pela ausência no castelo, o que o deixou ainda mais impaciente. Considerou que talvez missões secundárias levassem de volta ao local. Nesse momento surgiu uma enorme estrutura chamada Obelisco Celestial, com um portão na sua base. Antes que pudesse pensar no seu próximo passo, o sistema notificou com um novo desafio: eliminar 1000 criaturas celestiais em 2 horas. Um monstro surgiu diante dele, um general. Achando que eram demônios, Diane ordenou que se ajoelhassem, mas uma mensagem o alertou sobre a traição dos companheiros das bestas demoníacas. Eles avançaram. Ele matou vários, mas percebeu que estavam sem núcleos, o que levantou suspeitas sobre o obelisco. Ativando a neutralização de sangue, se transformou em um híbrido de humano e demônio, aumentando seus atributos em 300%. Com esse poder avançou entre os inimigos, derrotando-os facilmente. Quando se aproximou da estrutura, decidiu destruí-la por dentro. Invadiu o lugar e eliminou tudo em seu caminho.
Ao derrubar o obelisco, os monstros sem núcleo desapareceram no ar. A segunda missão foi concluída e a implementação da prisão de almas foi finalizada. Recebeu 2 orbes, uma roxa e outra laranja. Pegou a roxa primeiro, que revelou ser a arma que procurava. Ela oferecia 3 habilidades: prender almas, ressuscitá-las e acessar suas memórias. O objetivo principal era obter informações com os corpos, mas ficou decepcionado ao saber que poderia manter apenas 20 almas por vez. A outra orbe era uma runa de expansão. Gravou-a no artefato, ampliando sua capacidade de 20 para 100, o que o deixou satisfeito. Tendo completado sua missão, deixou o panteão, mas ao retornar para o local onde havia deixado o corpo da assassina, ela havia desaparecido. Um cadáver não anda, ou anda. Cansado, voltou para casa. Ao entrar, seu irmão o chamou para jantar, dizendo que a sopa já estava esfriando. A mãe desligou a TV e todos se sentaram à mesa. Durante a refeição, ele comentou sobre como o mundo estava diferente. A mãe pediu desculpas por não contar certas coisas para ele, com medo de chocar o filho. Ele agradeceu por ela ter sobrevivido a tudo. Depois perguntou se a mãe e a irmã queriam algo, mas a mãe apenas ofereceu mais sopa, envergonhada. Mais tarde, ele ligou para seu amigo Chanho, dizendo que ficaria um tempo longe. Chanho perguntou se era por causa do exame de licença, e ele respondeu que era parecido com treinamento, mas que na verdade estava atrás de um erro que havia sumido. Pediu que cuidasse da mãe e da irmã durante sua ausência. Decidido a chamar a atenção dos inimigos, resolveu agir em público. Enquanto isso, no quartel do clã Hongma, os líderes discutiam como lidar com o novo caçador. Ao saber da morte da assassina de rank B, Soko sugeriu ignorar o caso. Com um sorriso sinistro, propôs sabotar o teste de classificação. Ele se virou para Jinchou, um rank A, preso num tanque de água, e perguntou se ele estava pronto. O sujeito respondeu que nasceu pronto. Um cientista começou a injetar um soro misterioso, enquanto Soku avisava sobre a dor mental devastadora que viria. Mesmo assim, Jiniel manteve a confiança. Com 90% da substância no corpo, ele gritava de dor, olhos esbugalhados e veias pulsando. O cientista avisou que ele poderia morrer, mas Soku ignorou. Quando o coração do sujeito parou, o cientista declarou sua morte. Mas de repente, Jiniel se moveu, o coração voltou a bater e os olhos brilharam em verde. Com um soco, destruiu o tanque. Transbordando energia, Soku sorriu satisfeito, ansioso para ver como seu projetinho se sairia. Enquanto isso, nosso protagonista testava uma teoria com Chan no terraço. Usando um pedaço de madeira, tentou um experimento. Ao ordenar que o sistema reconhecesse o graveto como uma adaga lendária, a arma desapareceu e o sistema confirmou a troca. Agora, como se fosse um aluno de magia, podia usar um graveto mágico para derrotar seus inimigos. Uma brecha poderosa no sistema. Isso deu uma nova ideia, e ele voltou ao panteão, dessa vez rumo ao território do Rei das Chamas. Lobos de armadura branca e olhos vermelhos como sangue cercam nosso protagonista. O sistema ativa uma missão: eliminar 1000 dessas feras em troca da metade da lendária espada infernal. Irritado por ter que gastar sua prisão de almas com inimigos tão insignificantes, ele corta a própria mão e se prepara para o massacre. Um dos lobos surge diante dele, mas o guerreiro nem se abala. Usando sua velocidade insana e uma adaga voadora, ele atravessa os lobos gigantes e blindados como se fossem papel. Com 33 guerreiros caídos em sua mão, ele invoca sua sombra diretamente da prisão de cadáveres. Os lobos avançam novamente, mas dessa vez encontram réplicas perfeitas de si mesmo saindo do chão. As sombras esmagam os antigos semelhantes, confundindo a matilha, que não entende como foram traídos por reflexos sombrios. Enquanto o exército das trevas parte para o ataque, o Senhor do Inferno acende um cigarro com calma, mas logo tosse, sem entender como alguém pode gostar de algo tão ruim. Um dos lobos rompe a linha de defesa e se aproxima dele. Antes que possa fazer algo, braços sombrios o seguram pelas costas enquanto seu corpo se regenera. Satisfeito com o desempenho de seus lacaios, o Senhor do Inferno logo se cansa da lentidão. Sabendo que ainda falta outra missão para obter a espada completa, ele decide acabar com tudo de uma vez. Envolvido por uma aura flamejante, ele salta ao céu como um míssil. Sorrindo como um demônio, ele desce em alta velocidade como um cometa dourado. O impacto causa uma explosão gigante que limpa todos os monstros ao redor. A cena muda para a sede do clã da alma, onde a espadachim Xin Jong treina com um boneco roxo numa simulação. 2 homens observam atrás do vidro. O líder do clã, Han Jeong, comenta que ela desenvolveu hábitos perigosos. O chefe do departamento diz que ainda dá tempo de corrigir isso. Faltam 10 dias para o grande desafio. O líder então manda aumentar a dificuldade dos treinos. Eles precisam derrotar o cão louco do clã rival. O chefe pergunta se ele está se referindo a Joe. O líder responde que Chong venceria fácil, se não fosse pelo as da manga do clã Hongma. Furioso,
Ele acusa o clã inimigo de sempre trapacear. O chefe tenta acalmá-lo, lembrando do banimento anterior. Mesmo assim, Joyeon acredita que os rivais vão sujar o jogo de novo. Para ele, tudo gira em torno de Chong e Jinel, a elite. Mas talvez ainda exista um azarão monstruoso, prestes a surgir. De volta à batalha, o herói recebe mensagens de agradecimento dos demônios salvos, mas se irrita com as notificações enquanto fuma sobre os cadáveres. Um lobo vivo ainda rosna. Ele o manda calar a boca e finaliza com um golpe, completando a 1000ª morte. Com isso, recebe metade da espada infernal. Almas dos inimigos se juntam e formam um item especial. O sistema avisa. Ele precisa oferecê-lo em um altar. Indignado, o demônio resmunga por ter que procurar como um simples mortal, mas, para sua sorte, uma estrutura gigante emerge do chão diante dele. Começa a segunda parte da missão. Ele deve oferecer a Pedra da Alma e ser aceito pela Serpente Guardiã. Sem perder tempo, ele coloca a pedra na tigela ritual. Uma cobra gigantesca aparece. O sistema mostra a condição de vitória. Responder às perguntas da serpente. O rei demônio ri com desprezo. Fazer um quiz? Que piada! Manda a cobra perguntar logo. Mas o que ela diz parece ser mais confuso do que um rap acelerado chinês. Impaciente, ele lança a adaga direto no olho da fera. Ela grita de dor, e ele ainda atravessa de um lado para o outro com a lâmina. Recuperando a adaga, salta sobre a criatura e a esmaga sua cabeça várias vezes até fazê-la explodir. Mas algo está estranho. Foi fácil demais. Ao se virar, ele reconhece o padrão. Inimigos regenerativos. Ele convida a besta para atacá-lo. A cobra avança com a boca aberta e o engole. Dentro dela, chamas azuis emergem, mas ele já sabe o que fazer. Sem hesitar, entra mais fundo. A serpente arregala os olhos e o cospe. Ele pousa com estilo, empunhando uma espada azul flamejante. A verdadeira espada infernal. O sistema o parabeniza, mas informa que os poderes da alma estão selados. Para libertá-los, ele precisa passar por uma provação, suportar 10 dias de dor extrema. As chamas o envolvem, mas ele permanece calmo. Ordena que a espada pare de queimar seu dono. O tempo segue. Irritado, exige que o Rei das Chamas recobre a consciência. Quando o cronômetro zera, a espada cede e pede perdão. Agora mais calmo, o guerreiro encontra seu antigo parceiro. A espada diz que o esperava há muito tempo. Ele pergunta se ela guarda rancor por ter sido deixada para trás, mas o Rei Flamejante nega. Explica que o inferno foi invadido por seres celestiais quando o governante desapareceu. Todos os demônios foram selados e jogados do pandemônio. A espada só escapou por ter sido engolida pela serpente, e desde então aguardava pelo seu retorno. O herói promete contar seus planos no momento certo. Ele então pergunta se a espada reconhece a orbe deixada pela serpente. O Rei das Chamas confirma, sentiu aquela mesma energia nos invasores celestiais. O governante absorve o orbe com confiança, certo de que o sistema não o enganaria. Uma nova missão aparece. Mais um orbe é necessário para abrir uma área secreta. Questionado se pretende voltar à Terra, ele responde que ainda há uma recompensa a conquistar. Enquanto isso, na Terra, um funcionário do clã da alma conversa com Chan sobre o vídeo viral do massacre. Chan tenta esconder a identidade do amigo. Para sua surpresa, o diretor aparece e o convida para uma conversa particular. No topo do prédio, dividindo um cigarro, o diretor pergunta se ele está mesmo no centro do massacre. Chan entende que está tentando recrutar o seu amigo desperto. Para proteger o segredo, finge que não há nada importante. O diretor, pensativo, diz que vai conseguir esse guerreiro a qualquer custo. Chan desvia o assunto, mencionando a lutadora Chong. O diretor se cala. Chan insiste, e ele revela a preocupação. Ela está se esforçando além do limite. Faltando 7 dias para o teste de licença, Chong treina em uma simulação brutal. Derruba os alvos antes mesmo de surgirem, mas acaba cercada. Um deles arranca seu ombro. A simulação é encerrada. Ela implora por mais uma chance, mas é chamada para conversar. Revoltada, diz que poderia ter feito melhor. O líder do clã, calmo, diz que ela está se pressionando demais. Ela rebate, lembrando que sempre foi incentivada a ultrapassar seus limites. O líder esclarece, ele se referia ao físico, não à mente. Com ironia, ela diz que conhece seu corpo melhor do que ele. Ele devolve a ironia. Será que ela se conhece melhor do que uma IA? Mostrando o gráfico mental dela todo desregulado, ela admite o erro. Joyeon pergunta se ela ainda não percebeu sobre o alerta da IA sobre seu estado mental. Com tristeza, ela diz que tudo isso é para entrar no top 5. O líder então questiona por quê? Para fama? Por dinheiro? Mas ela, apertando a garrafa até quebrar, responde com firmeza. Ela quer destruir todos os monstros do mundo. 2 dias depois, no prédio do clã Hongma, Soko acessa uma área altamente restrita. Usando suas digitais, ele destranca uma porta de segurança máxima que se abre lentamente, revelando um cômodo estranho e mal cheiroso. Ao entrar, ele se surpreende ao ver que o experimento continua vivo, até bem demais. Murmurando sobre a necessidade de trocar a ventilação e a iluminação,
Seus olhos se voltam para uma figura curvada no chão, devorando um cadáver. Jinel mastiga carne crua como um animal selvagem, mas Soku não demonstra preocupação e apenas comenta, com frieza, que o Rank A deve continuar se alimentando e descansar, para que o soro monstruoso continue fazendo efeito. Animado com a ideia, ele observa o animal de estimação que pretende transformar na estreia do próximo teste de licença. Mais 2 dias se passam. Nosso protagonista segue completando missões, subindo de nível no panteão. Quando o Rei das Chamas pergunta quando deixarão o inferno, o governante supremo anuncia que chegou a hora. Chega o grande dia. No local do exame, o comentarista anuncia que o número de candidatos aumenta a cada ano, tornando a competição ainda mais acirrada. Repórteres se amontoam, fotografando os participantes, mas logo a atenção se volta para uma Lamborghini branca que chega com estilo. Todos reconhecem o carro e correm para saudar as 2 estrelas do clã Hogma. Uma jornalista aproveita para entrevistar Soku, perguntando diretamente como ele se sente sobre o retorno do clã após ter sido banido por trapaça 2 anos atrás. Com um sorriso forçado, ele diz que lamenta o acidente daquele tempo. Outro repórter o pressiona, chamando-o de evasivo. Soku apenas dá um tapinha no ombro do jornalista e afirma que dessa vez tudo será justo e limpo. Os 2 entram no prédio. Jinel se irrita com as críticas e queria que Soku reagisse, mas o líder apenas se aconselha a manter a calma e não repetir os erros do passado, pois outro banimento não seria tolerado. Ao lado, um homem corpulento de branco escuta tudo. Soku reconhece de imediato. É Junyon, o líder do clã Soul, disfarçado. Soku tenta provocá-lo, mas Junyon responde com elegância, dizendo que seu disfarce é apenas para evitar os paparazzis. A conversa esquenta, com troca de farpas e insinuações sobre o uso de trapaceiros no passado. Após a discussão, os membros do Hogma se afastam. Jinel, ainda incomodado, reclama da forma como Junyon observa. Soku manda ele ignorar e focar na verdadeira inimiga, uma jovem chamada Chong. Jinel a observa de forma nojenta, dizendo que será fácil vencê-la, mas Soku o adverte. Ela foi treinada pelo próprio líder do clã Soul. Em vez de recuar, Jinel fica ainda mais empolgado. Do outro lado, Junyon continua analisando a Jinel à distância, desconfiado das intenções do clã rival. Mas logo sua atenção se volta para algo muito mais sombrio. Dayan chega, exalando uma aura monstruosa que faz até o experiente líder do clã Soul estremecer. Chong percebe a mudança no semblante do mestre e pergunta se está tudo bem. Ele disfarça, mas deixa claro que o problema não é com o clã Hogma, e sim com aquele outro sujeito sinistro. Faltando 30 minutos para o início, todos os candidatos são chamados. Depois de falar com Chanyo, o protagonista escaneia seus digitais e recebe um uniforme especial e uma máquina futurista. Agora vestidos com um traje de estilo cyberpunk, os candidatos, incluindo o Ranziza Jinel, se reúnem no salão de teste. O velho rancoroso também aparece, ainda obcecado em se vingar do protagonista por ter tocado na sua cabeça brilhante, mas logo é levantado pelo crânio por um brutamontes e desiste de seus planos. Enquanto o velho se lamenta, nosso herói chega confiante em seu novo traje. Quando o exame começa, círculos roxos descem do teto. O supervisor explica que cada anel representa um dos 3 andares do portão, criado para o exame, cada qual com seus desafios próprios. Um garoto pálido pergunta sobre as armas, e o supervisor esclarece. Ninguém poderá levar equipamentos, apenas o uniforme fornecido será permitido. A notícia gera protestos, mas uma IA holográfica aparece, revelando que o teste não é sobre combate, e sim sobre sobrevivência em condições extremas. Logo, os participantes são transportados para o primeiro andar, uma selva tropical sufocante. Analistas observam através das câmeras, rindo do baixo nível dos candidatos. Alguns elogiam Chong por manter a calma. Já Soku observa a reação de Jinyon ao ver Jinel em ação, achando que ele está impressionado. Mas o velho permanece imóvel. O motivo? Dayan. Sem aura visível e sem uma gota de suor, ele choca a todos. Na verdade, ele tomou uma poção ilegal para resistir ao ambiente, mas isso só seria um problema se fosse pego. A IA anuncia o desafio, eliminar 20 orcs do pântano. Nosso protagonista começa com tudo, surpreendendo quem tenta acompanhar. Um caçador ingênuo tenta beber uma fonte e acaba sendo engolido por uma criatura. Enquanto isso, nosso herói encontra um orc. Sem esforço, lança uma pedra ao ar, pulverizando-a com um soco que vira uma chuva de projéteis. O agente de resgate, observando, entende por que recebeu ordens de vigiar esse candidato. Em vez de perder tempo com um por um, o protagonista invoca um espectro sombrio para rastrear os monstros. Ele encontra uma caverna repleta de orcs. O chão treme, os monstros se preparam para atacar. Mas o teto desaba, e ele cai como um meteoro.
Irritado, ele começa a contar os inimigos, e ao confirmar os números necessários, ordena que sua espada demoníaca os reduza a cinzas. Enquanto isso, Chong vasculha a floresta usando sua aura. Quando vai eliminar seu quarto alvo, Jinel aparece do nada e rouba a presa. Ela o encara, furiosa, mas ele zomba. Os dois trocam provocações, mas antes que possam agir, um som aterrador os paralisa. Momentos antes, Dayan havia usado sua espada flamejante para invocar o primeiro golpe do inferno. Um furacão de chamas sobe dos céus, deixando todos os atônitos. Aya anuncia sua promoção para o segundo andar. Os juízes ficam em pânico por não conseguirem rastrear informações sobre ele, enquanto outros tentam recrutá-lo. Junyon sorri, intrigado com o poder do demônio. Incomodado com a atenção desviada de Jinel, Soku sai irritado. No centro de rastreamento, a funcionária que apostou em Dayan provoca os colegas que riram dela. Outro observador mal acredita no que vê. O velho Jin Sang vinha seguindo Dayan o tempo todo. Armado com um machado, ele termina de matar os orcs meio queimados, acumulando 11 eliminações. Os funcionários questionam como ele conseguiu entrar, e a mulher revela que ele foi aceito após apresentar centenas de reclamações. O gerente aparece e explica. Foi ele que aprovou o velho, e não por pena. Jin Sang perdeu a família em uma catástrofe de portão e vive apenas para se vingar. Quando pergunta se valeu a pena, o gerente ri e diz que, mesmo com um corte de salário de 3 meses por conta dos danos, a aposta em Dayan foi mais do que válida. O gerente chamou a atenção dos colegas para a tela onde aparecia Dayan e disse que, depois daquele incidente, o número 14 havia surgido. Após 3 meses de reclamações sobre aquele velho, ele recebeu uma denúncia sobre esse novo sujeito e aquilo mudaria tudo. De repente, a tela começou a apresentar interferência e os funcionários correram para tentar consertar a falha. Dayan permanecia firme e imóvel, com a cabeça baixa. Naquele momento, a sede estava cheia de atividade. 2 funcionários caminhavam pelo corredor quando um deles deixou cair um dispositivo de comunicação. Ao pegá-lo, viu um funcionário à sua frente conversando sobre o que estava acontecendo na sala de operações. Um funcionário apreensivo respondeu sobre as consequências da velocidade normal do candidato número 104. O rapaz virou-se e comentou que Dayan ainda não havia ultrapassado Jin, pedindo para não se precipitar. Pensou um pouco e supôs que aquele cara só estava dando vantagem a Jin por algum motivo de interesse. O funcionário, por sua vez, apontou para as conquistas de Dayan. Ele segurava o dispositivo na mão e não tirava os olhos dele. Na tela, aparecia a informação de que os monstros do segundo nível estavam recebendo um tipo especial de modificação. Nesse instante, um agente no meio da floresta mirava com um rifle de precisão. O disparo ecoou e a bala seguiu direto em direção ao alvo. O projétil atingiu o corpo do monstro, um orc, que rugiu de dor, seu grito reverberando por toda a mata. Dayan ouviu o rugido, mas não entendeu de onde vinha. O rapaz estava parado diante do que parecia ser o portal para o segundo nível do teste. A garota observava a cena, torcendo para que Dayan morresse ali mesmo. O atirador disparou novamente e o projétil perfurou a pele do monstro, começando a agir. O orc rugia em agonia, seu grito ecoava por toda a floresta. Então o monstro começou a se transformar em algo diferente. Uma força desconhecida atraiu pedras ao seu redor, cobrindo seu corpo com uma camada rochosa protetora. A criatura flutuante elevou-se acima das árvores, irradiando uma aura intensa. Chamas começaram a brotar de sua cabeça. O agente, satisfeito com o sucesso do disparo, olhou para o monstro esperando receber sua recompensa. Ele tirou o dispositivo de comunicação e o observou. De repente, o monstro começou a emitir uma fumaça densa, fazendo o homem agarrar o próprio pescoço. Era um veneno paralisante, exatamente como ele havia imaginado. O rifle escorregou de suas mãos e caiu no chão. O gás tóxico se espalhou por toda a área ao redor, e o atirador não conseguia respirar nem se mover. Atrás dele, o monstro rugiu, fazendo-o estremecer de medo. Com dificuldade, virou-se para a criatura flutuante e a encarou. O ser continuava exalando veneno e observava sua vítima com os olhos vermelhos brilhantes. O atirador estava em choque. Os passos do novo participante ecoaram pelo solo. Era Dayan, tentando encontrar o caminho para o segundo nível. Ele olhou para o bracelete com descrença. Seu olhar foi atraído para o corpo do atirador caído no chão, sem olhos. Angustiado, observou o ambiente. Atrás dele, o golem flutuante pairava ameaçadoramente. O monstro lançou suas rochas em direção ao rapaz, tentando matá-lo. Dayan ativou o escudo e se preparou para o combate. O escudo resistia às pedras incandescentes que vinham em sua direção, mas, na verdade, não eram simples rochas. Uma delas começou a rachar e uma aura intensa escapou de seu interior, resultando em uma explosão. Dayan resistiu ao impacto segurando o escudo com firmeza em uma das mãos. Ele percebeu que poderia usar uma habilidade anterior contra aquele tipo de força, mas sua fúria ainda não estava pronta para ser ativada. Observou o monstro e pensou em sua próxima jogada. O golem lançou mais projéteis em sua direção, cada um deles voando em uma velocidade absurda. O rapaz desviou habilmente dos ataques, rebateu alguns e correu em direção ao inimigo.
Os projéteis já não eram mais uma ameaça para ele. Com determinação, Dayan avançou para destruir a base do golem. De repente, as pedras mudaram de direção e começaram a persegui-lo. A criatura flutuava acima do solo, certo de que conseguiria acabar com seu alvo. Dayan saltou e desferiu um golpe, e por um instante os dois se encararam. Ele atacou o monstro empunhando uma espécie de bastão, mas a defesa de pedra desviou o golpe, e a onda de choque o lançou para longe, quebrando galhos e árvores. Algo semelhante a uma fumaça se aproximava, era o rastro de outro confronto. A mão de alguém rasgava as entranhas de um outro orc. Jin, tomado pela fúria, arrancava as vísceras do monstro morto. O quartel-general logo recebeu a notícia de que ele havia alcançado o segundo nível e enviou a atualização para seu bracelete. Jin se levantou com um olhar arrogante, sacudindo a mão suja e reclamando do tempo em que a tarefa estava levando. De repente, percebeu algo atrás dele. Uma caixa voava em sua direção. Ele a pegou e decidiu verificar o conteúdo. Ao abri-la, encontrou um frasco, uma bússola e um bilhete. Sua aura cresceu e ele leu o bilhete com grande interesse. Assim que terminou, o papel se incendiou. Jin ergueu o olhar e comentou que o número 104 ainda estava preso no primeiro nível. Enquanto isso, o golem flutuante voltou-se para Dayan e lançou mais projéteis. O rapaz, ainda se recuperando da queda, fez um comentário sarcástico sobre o voo e levantou a mão para arrumar o cabelo. Então decidiu invocar o fantasma das sombras e olhou para o monstro, ordenando que o ajudasse. Ele empunhou o bastão, apontou em direção ao golem e pediu que o fantasma abrisse um caminho. Os projéteis já vinham em sua direção. O espírito sóbrio tentou interceptá-los enquanto Dayan se preparava para desviar dos demais. As pedras começaram a queimar e o rapaz ergueu o escudo para refletir as chamas. Os disparos continuavam a atormentá-lo, mas o fantasma conseguia interceptar a maioria. Assim, Dayan aproveitou para recuperar o fôlego. De pé diante de uma árvore caída, ele olhou para o monstro e pediu mais uma vez a ajuda do espírito. O fantasma avançava em direção à criatura, desviando de seus ataques. Parte de suas sombras ficaram espalhadas pelo chão. O golem, tomado pela raiva, decidiu acabar com ele. Avançou determinado a destruí-lo. Havia algo estranho no solo, uma massa negra com tentáculos pegajosa. O golem percebeu algo à frente. Todos os seus projéteis haviam sido capturados pelo fantasma. Dayan observava tudo de trás, sorrindo diante da cena. Nos monitores da central, o fundo da imagem tremulava. Um segundo depois, as câmeras voltavam a funcionar. A sala de controle foi tomada por atividade frenética. Os funcionários reconheceram o rosto do candidato número 104 e pediram para ampliar a imagem. Ficaram boquiabertos. Havia uma névoa densa na tela, algo que não estava nos planos. Os colegas viram um enorme monstro azul mutante rugindo para o céu. Os operadores ficaram atônitos, sem entender como aquilo poderia fazer parte do teste do primeiro nível. O gerente, parado atrás deles, observava sério, com as mãos nos bolsos. Um dos funcionários perguntou se aquele tipo de criatura era normal naquele estágio. O homem olhou para a tela e sugeriu que o gerente interferisse e interrompesse a tarefa. O chefe pensou por um momento, fitando o teto. O funcionário virou-se novamente, esperando uma resposta, e seu colega apoiou a ideia, mas o chefe permaneceu em silêncio. Um dos operadores de câmera se aproximou e informou em voz baixa que haviam localizado o número 104. Ele sugeriu pausar o teste de Dayan, e o gerente, sem parar para pensar muito, acabou concordando. Diante da falta de alternativa, o chefe abriu os olhos e decidiu interromper o experimento. A funcionária observava os monitores, surpresa, e perguntou o que estava acontecendo. Todos voltaram os olhos para as câmeras e presumiram que ele havia reagido. O golem flutuante estava frente a frente com o espírito sombrio e prestes a atacar. Num único golpe, a criatura provocou dezenas de explosões sobre si mesma, lançando o fantasma para longe. Centenas de rochas voaram na direção do inimigo. O golem apareceu diante das câmeras sem cabeça, liberando uma onda de choque. Uma coluna de fumaça ergueu-se sobre a floresta, chamando a atenção de todos. No centro de controle, a tensão aumentava. O gerente observava a cena e disse que era impossível determinar o nível do alvo, ainda incerto sobre o que estava vendo. As câmeras então focaram novamente no número 104, e o gerente começou a ponderar sobre o verdadeiro poder de Dayan. Uma das funcionárias, espantada, chamou Dayan de inacreditável. Outra mulher, inclinando-se, sussurrou que ele não tinha nada a ver com aquele teste. Em seguida, declarou que Jin havia vencido, o que despertou uma reação furiosa na primeira. Um dos colegas pediu ao gerente para chamar a equipe de volta, mas o chefe insistiu, com voz firme, que primeiro deveriam analisar os ferimentos de Dayan. Algo se movia rapidamente pela floresta. Era Jin, com uma bússola nas mãos, procurando o portal para o segundo nível. Parou um instante, conferiu a direção e percebeu que a névoa começava a se dissipar, revelando as árvores distantes. Ao perceber a fronteira à frente, concluiu que logo chegaria ao ponto de transição. Decidiu quebrar a bússola e se livrar dela. Apertando-a com força, lançou um olhar furioso ao horizonte antes de correr. Debaixo das rochas, fumaça escapava e o sangue escorria de algum ponto acima, manchando o chão. Dayan permanecia firme, mesmo com o corpo sangrando. Com o braço estendido,
aprisionava uma arma. Uma aura roxa tomava conta de tudo ao redor, enquanto uma fumaça negra subia sobre a floresta, expandindo-se cada vez mais. No centro de controle, ninguém entendia o que o número 104 estava fazendo. Uma criatura negra, coberta por uma armadura branca, elevava-se sobre as árvores. Um dos funcionários ficou paralisado de medo. A criatura caiu ao solo, ergueu os braços e rugiu. Dayan, impassível, fitava com um olhar arrogante. Ele ordenou que o espírito curvasse a cabeça diante dele, e o monstro, tomado pelo medo, obedeceu, deitando-se aos seus pés. Dayan apenas observou, colocando o pé sobre a criatura caída. Um grito ecoou pela floresta, fazendo as pedras vibrarem. Jim permaneceu parado, olhando adiante com confiança e rindo de leve. À sua frente, um portal brilhava sobre as montanhas, irradiando energia. Algo surgiu e passou por ele em alta velocidade, parando logo adiante. Jim ficou completamente chocado, incapaz de dizer uma palavra. O sol escaldante refletia no teto do estádio. Flynn e mais dois observavam as portas diante deles. Flynn fechou os olhos e disse que achava que era o fim. As portas se abriram. Ele entrou e viu na tela um rapaz ferido, cercado por folhas flutuantes. Flynn sorriu de canto e comentou que Jimmy era um tolo. A cena então retrocede um pouco no tempo. Dayan, de equipamento em mãos, estava sentado no chão, com uma expressão descontente. Olhava para frente e pensava que havia um atalho. A varinha queimava, e Dayan declarou que limparia o caminho e que deveriam seguir em frente. Com o bastão apontado, apontou o sopro do rei. As copas das árvores começaram a arder. O companheiro, apelidado de Rocha, parou por um instante, mas Dayan o questionou por que não estava correndo. O homem retomou a corrida, veloz, enquanto o caminho atrás deles era consumido pelas chamas do sopro do rei. Os espectadores do experimento notaram algo estranho. Parecia que o número 104 estava usando algum tipo de técnica de invocação. Comentaram surpresos que Dayan aplicava habilidades que ninguém jamais havia visto. Perguntou se era possível manipular a aura daquela forma, e recebeu a resposta de que, se Dayan conseguia, então era possível. Afinal, nada mais o surpreendia naquele mundo. Uma janela surgiu na tela, explicando que a técnica de aura era o nome dado à habilidade que permitia aos caçadores controlar a energia do despertar, manifestações sobrenaturais através do corpo. A garota comentou que aquilo não era um teste, e sim um tipo de reality show, dizendo que Dayan parecia estar filmando seu próprio filme. Ela ainda sugeriu que ele conseguiria derrotar Jimmy e Louise. Nesse instante, alguém bateu com força no teclado. As garotas se viraram, assustadas, e os outros membros da equipe também olharam. Flynn estava com o punho cravado sobre a mesa, furioso. Um homem se aproximou e o advertiu para se controlar. As veias na testa de Flynn saltavam de raiva. Outro tentou impedi-lo de avançar, mas Flynn respirou fundo, endireitou a gravata e disse, com um meio sorriso, que estava empolgado demais com as habilidades incríveis de Dayan. James, encostado na parede, riu baixo, pensando que Flynn merecia aquilo. Afinal, por mais arrogante que fosse, ele jamais imaginaria algo assim. Depois, James franziu o senho, acreditando que Louise também deveria chegar em breve. Jim, tomado pela raiva, xingava alguém enquanto olhava para frente. Logo percebeu a aproximação do corpo de Louise. Quando se deu conta de que era ela, fugiu às pressas, determinado a não perder para aquela cachorra. Enquanto isso, Dayan caminhava com uma pequena pedra ao fundo de um pico nevado, a montanha do segundo nível. Comentou que antes ali era uma sauna e agora parecia um congelador, observando que os criadores não tinham muita imaginação. Ele se virou e disse que a pedra podia ir. Ela desapareceu no ar, o bracelete em seu pulso começou a brilhar, e uma holografia surgiu diante dele, parabenizando o primeiro participante, número 104, por alcançar o segundo nível. Dayan olhou de lado, com o portal reluzente atrás de si, e murmurou que ainda não havia mais ninguém ali. Sem saber se já podia começar, a holografia então continuou, dizendo que todos seriam divididos em grupos de 5, de acordo com sua força, e começariam em locais diferentes. Por fim, anunciou as condições da tarefa do segundo nível. A holografia apontou para a montanha e informou que Dayan deveria alcançar o topo. Ele franziu o senho ao encarar um enorme pico, enquanto a projeção lhe desejava boa sorte. Ao redor, só havia neve caindo e drones flutuando. Dayan pensou que não conseguiria calcular a altitude exata, mas tinha certeza de que passava dos 5 km. Agarrando-se a uma saliência de rocha, começou a subir com expressão irritada, acompanhado pelos drones. Pensou que estava com preguiça demais para aquilo. Observou um dos drones e refletiu que, se não fosse por aquelas máquinas, ele usaria algum atalho. Segurou-se em outra pedra caída com uma das mãos. Olhou para baixo com desdém e comentou que ouviu falar que as classes espertas de nível D ganhavam vida como carregadores. Enquanto isso, Jim, furioso, olhava para cima e resmungava que aquela tarefa era repugnante. Irritado, reclamou sobre o fato de cada participante ter um ponto de partida diferente. Fitando alto por entre as sobrancelhas, pensou que, já que estavam o irritando, ele não ficaria parado, e que, se não parasse Dayan, jamais ficaria em paz. Virou-se, mas parou ao perceber uma presença. "Quem mais está vindo?" perguntou surpreso. Um senhor conhecido pelos outros como vovô. Abraçava o próprio corpo,
tremendo. Sentia os dedos entorpecidos e pensava que era o fim. Jim apoiou a mão numa rocha e encarou o drone, enquanto o velho murmurava que o frio estava o matando. Jim olhou para ele com desdém e disse que o primeiro a cair seria ele. Vovô deu tapas no próprio rosto, cerrou os dentes e pensou que não podia desistir tão fácil, que precisava lembrar da família que já perdeu. Fechou os olhos e gritou que não estava com frio. No instante seguinte, uma avalanche caiu sobre ele. O homem foi levado pela neve, gritando por ajuda, enquanto Jim observava tudo e zombava. Aquele mosquito não sabia o próprio limite e estava pedindo para morrer. Nos monitores da central, o botão de desligar apareceu na tela. As pessoas no escritório ficaram em pânico. Os drones haviam perdido o sinal e parecia que todo equipamento de vídeo havia sido danificado. Flynn permaneceu de olhos fechados por um momento. Depois ergueu o olhar e murmurou que era agora que tudo começava, pedindo mentalmente que Jim não o decepcionasse. No pé da montanha nevada, 2 participantes tremiam de frio. Um deles perguntou o que deveriam fazer, e o outro respondeu com confiança que precisavam subir até o topo, o que não seria um problema, pois era um dos mais fortes. Jim apareceu de repente, correu e empurrou contra a neve. O segundo observava apavorado. Jim agarrou a cabeça do oponente com os dedos em forma de garras, e com as veias saltadas, saltou o vapor pela boca. Pensou que a injeção do orc do campeão era realmente incrível, a tal ponto que ele poderia matar todos os outros competidores. Enquanto isso, Louise cravou algo branco na rocha, olhou para o bracelete que brilhava e percebeu que o equipamento estava falhando. Franziu o senho, confusa, ao ver o drone ao lado começar a faiscar. Diane também notou seu drone brilhando e comentou com desprezo que aquela coisa havia quebrado. Em seguida, abriu um sorriso satisfeito. Afinal, isso era perfeito. Agora poderia se mover mais rápido. Saltou a mão da parede de gelo, olhou para o alto com confiança e ativou a habilidade da armadura de combate Arc Del Ballist. Lançou os braços para cima e mergulhou no ar, planando como se estivesse voando. Louise, mais abaixo, sentiu algo, olhou para cima, tensa, e perguntou o que era aquela explosão de energia. Diane passou voando por trás dela, com os olhos brilhando em roxo, subindo em direção ao topo da montanha. Jim, mais adiante, espancava outro competidor até a morte. O rapaz jazia na neve, sem dentes e completamente ensanguentado. Então, Jim sentiu algo e virou-se. Viu uma figura com asas. Aquele cara rosnou furioso. Deram uma ampola de arpa para ele? É isso? Sem perder tempo, disparou em direção à montanha, gritando que o número 104 deveria esperá-lo. Enquanto isso, James, dentro do estádio, se levantou e gritou para interromper o teste. Sua voz ecoou até fora do prédio. Olhou fixamente para o monitor e declarou que a segurança dos participantes sempre foi a prioridade. Um homem o chamou pelo nome e pediu que esperasse um pouco, prometendo consertar os problemas o mais rápido possível. Flynn, no entanto, fechou os olhos, riu e comentou com ironia: se aqueles que queriam se tornar caçadores não conseguiram sobreviver a um simples contratempo desses, como poderiam cumprir suas funções no futuro? Depois se virou para James, zombeteiro, e perguntou o que ele achava daquilo. O homem tossiu, nervoso. James o encarou e perguntou a Flynn se aquilo era ideia dele. Ele respondeu friamente que seria melhor desqualificar os fracos desde o início, e completou que os aprendizes do programa não eram covardes. O escritório inteiro ficou em silêncio. James xingou Flynn, tomado pela raiva, e o rapaz apenas sorriu, dizendo que ele deveria tirar umas férias e descansar. Enquanto isso, no topo da montanha, Diane estava diante do portal, olhou para frente com confiança e murmurou que era a hora do desfecho. Alongou os ombros e seguiu em direção à passagem. Louise continuava escalando e Jim começava sua própria subida. Mais abaixo, algo começou a se mover num amontoado de neve. O vovô emergiu, cambaleante, caiu de costas, ofegante, mas logo se sentou e gritou de alegria. Tinha sobrevivido, e isso já era uma vitória. Olhou ao redor, tremendo, murmurou que estava frio demais. Talvez fosse melhor descer. Louise, por sua vez, olhava para o holograma, que agora anunciava a tarefa do 3º nível. Informava que ela deveria se preparar para um campo repleto de monstros, enfrentando-os e acumulando 1000 pontos para passar. A projeção lhe desejou boa sorte, antes de desaparecer. Ofegante, Louise coçou a nuca e olhou adiante, percebendo que tudo ao redor era pura escuridão. Precisava resistir até que seus olhos se acostumassem com o breu. De repente, ouviu uma voz chamando seu nome. Virou-se e viu Jim, que a encarava com um olhar feroz, perguntando se ela tinha visto o cara que voa. Louise franziu o senho, percebendo quem era, enquanto Jim continuava com raiva, dizendo que ela tinha sorte demais por ter chegado ali antes dele. Louise fechou os olhos e deu alguns passos à frente, dizendo a ele que parasse de importuná-la e seguisse seu próprio caminho. Jim cerrou os dedos em formas de garras, tomado pela raiva. Louise abaixou o olhar, lembrando do aviso de James para ter cuidado com Diane. Ela franziu o senho e continuou dizendo que ele havia sido o mais rápido nos 2 primeiros níveis, mas que no 3º seria diferente. Ela então olhou para o holograma acima do seu bracelete. Na janela flutuante, uma mensagem informava que havia ocorrido um erro no reator de aura, o dispositivo que ampliava a energia desperta, e como resultado,
o modo de defesa de emergência do traje foi ativado. Um calafrio percorreu o corpo de Louise quando percebeu, horrorizada, que estava sob ataque. À sua frente, Jim mostrava os dentes em um sorriso feroz, dizendo que queria lidar com Diane primeiro. Louise virou para ele, ferido de lado, e afirmou que tinha sido azar dela. Jim riu com desdém, e ela o repreendeu com firmeza. Logo em seguida, a janela do sistema exibiu para o rapaz a primeira habilidade especial do modo térmico, que foi ativada. Ele agora controlava o poder do fogo, direcionando-o contra os monstros. Diane observava à frente e falou pelo bracelete como general, dizendo para terminarem aquilo rapidamente. O homem concordou. Uma grande quantidade de monstros começou a cercá-lo. Diane olhou para os corpos sem vida espalhados pelo chão e murmurou que havia desperdiçado tempo demais com aqueles fracassados. Os pontos do orbe mágico ainda não estavam sendo coletados. Ele começou a observar o ambiente. Um sujeito próximo segurava um bastão e parecia querer se livrar de algo visível. Outro homem falava ao telefone, perguntando o que havia de errado com o sistema. Flynn, olhando para o relógio, percebeu que misturar diferentes fatores nas ampolas havia sido uma boa ideia. Ele lançou um olhar de canto para James e deu um sorriso discreto. Flynn continuou, dizendo que o risco era alto, poderiam morrer ou ficar aleijados. Enquanto isso, gotas de sangue caíam no chão. Louise, segurando o ferimento e rangindo os dentes, perguntou ao herói o que ele pretendia fazer durante o teste. Ele a encarou com os olhos selvagens e um sorriso estranho, dizendo que esperava que ela fosse mais cooperativa. Os olhos dele começaram a brilhar em um tom avermelhado. Louise reagiu rápido, impulsionou o corpo e acertou o rosto do rapaz com um chute violento. Ele foi lançado ao chão com força, gritando de raiva e chamando-a de monstro. Em seguida, todo o vestígio da garota desapareceu, restando apenas poeira e vento. O rapaz começou a rir, dizendo que ela devia ter sido bem treinada em brincar de esconde-esconde. Enquanto isso, Louise se escondia em um canto, pressionando a ferida com as mãos. Ela sabia que precisava se curar logo. O rapaz se aproximou, dizendo que a havia encontrado. Quando tentou segurá-la, a garota empurrou com força. Sem hesitar, o acertou um chute baixo. O grito dele ecoou alto, mas ela não lhe deu tempo de se recuperar. Outro chute atingiu sua testa. Ele levou as mãos na cabeça, gemendo de dor. Louise se levantou e, com firmeza, disse que ela tinha um nome. Reunindo toda a energia que restava, ela invocou seu próprio poder. O rapaz a observava com os olhos alucinados, enquanto uma força mágica se espalhava por toda a área. O corpo dela caiu no chão, e o sangue começou a fluir em um fluxo intenso. Louise olhou para ele com ódio, dizendo até mesmo que os monstros eram menos nojentos e vis do que ele. Ela olhou para o próprio ferimento e começou a se afastar lentamente. De longe, o doutor observava atentamente, pensando que estava criando discípulos cada vez mais fortes. Diane, por sua vez, olhou para o orbe mágico e percebeu que ele realmente estava quebrado. Passou a mão na cabeça, confuso, perguntando o que mais esperavam dele e se já podia sair dali. Ele se afastou lentamente dos corpos espalhados ao redor. Louise caminhava pelas estradas, tentando entender por que não havia mais nenhum outro participante. Um arrepio percorreu sua espinha quando olhou à frente. O corpo do rapaz começou a se mover. Ele se levantou, com um sorriso insano se formando em seu rosto. A garota disparou, tentando fugir o mais rápido possível. Ao olhar para trás, ficou em choque. Ela tinha certeza de que o havia matado. Mesmo assim, ele estava de pé. Confusa, ela tentou correr, mas o rapaz a alcançou, segurou-a pelo braço e a derrubou no chão. Louise tentou se levantar, mas ele a observava com fúria. Seu rosto estava coberto de sangue, os dentes cerrados de raiva enquanto gritava para ela se mover mais rápido. Agarrou-a pelos cabelos e sussurrou que iria matá-la da maneira mais dolorosa possível. Um punho gigante avançava rapidamente em sua direção. Louise abriu a boca em pavor, enquanto o herói, com um sorriso cruel, mandava que ela implorasse por misericórdia. Talvez alguém a ouvisse. Ele riu, dizendo que quase todos os equipamentos já estavam todos destruídos. De repente, 2 dedos perfuraram seu olho, e ele caiu no chão gritando de dor. Louise tentou se arrastar, sabendo que ele poderia se regenerar a qualquer momento. Precisava fugir o mais rápido possível. O sangue escorria dos olhos do rapaz. Ela gritava para si mesma, ordenando que se movesse. Logo ouviu alguém chamando por ela. Assustada, virou-se. O homem, furioso, a segurou pelo pescoço, gritando que por culpa dela sua vida havia sido destruída pela metade. Com um sorriso doentio, declarou que era hora de matá-la. Mas então ele parou, olhando para algo com espanto. Diane se aproximava, perguntando o que ele estava fazendo. O rapaz olhou e sorriu, reconhecendo-o como o número 104. Louise, deitado no chão, observou os dois com ódio. O herói começou a rir descontroladamente, segurando a cabeça, enquanto o sorriso insano se ampliava no seu rosto. Diane observava quando uma esfera especial de energia mágica surgiu diante dele. O herói avançou em alta velocidade contra ele, mas Diane se teleportou no mesmo instante, escapando do ataque sem se ferir.
O rapaz ficou confuso, sem entender como aquilo era possível. Dayan então se aproximou de Choyeon, preocupado com o estado dela. A garota chorava de olhos fechados. O herói concluiu que aquele era o ciclo de recuperação dela, acreditando que aquilo a faria se sentir melhor. Ele lançou um olhar de canto para Dayan, com um sorriso arrogante, e apontou o dedo para ele, dizendo que também era talentoso. Dayan o encarou com desprezo, perguntando se ele era o responsável pelo que havia acontecido com Choyeon. O herói respondeu friamente que a garota tentou forçar um pouco as coisas, e por isso ele apenas quis dar-lhe uma lição. Dayan cerrou os dentes de raiva. Em seguida, questionou calmamente sobre o dispositivo que contava os pontos. O herói, ainda com um sorriso debochado, levou alguns segundos para pensar, enquanto Dayan reunia energia nas mãos e ativava a onda de choque. O herói riu, comentando que havia esquecido do traje de proteção, mas antes que pudesse terminar, um soco atravessou o ar e atingiu seu rosto. Ele cambaleou para trás, sangrando pelo nariz, e começou a xingar Dayan. Em resposta, o rapaz ativou as balas de fogo. Chamas intensas começaram a brilhar em suas mãos. O herói observou com espanto, mas manteve o tom arrogante, dizendo que todos aqueles esforços eram inúteis. No instante seguinte, ele parou surpreso. Atrás de Dayan, surgiram enormes criaturas infernais, chefes monstruosos de aparência aterrorizante. O herói, tomado pela fúria, começou a gritar sobre como sua natureza sombria havia sido despertada. Enquanto isso, vozes ecoavam do prédio, informando que a comunicação com o segundo nível havia sido restabelecida. Um dos operadores perguntou a uma funcionária sobre o status do terceiro nível. Ela respondeu que ainda estava fazendo reparos e precisaria de cerca de meia hora. O homem ordenou que enviasse uma equipe de segurança ao segundo nível e reforçassem a entrada do terceiro. O homem, observando de longe e tomando seu chá com calma, pediu para todos relaxarem, lembrando que estavam lidando com futuros caçadores. James, no entanto, olhava para ele com desagrado. De repente, a porta se abriu e um homem entrou apressado, dizendo que a segurança havia encontrado um morto e vários feridos no segundo nível. O herói desviou o olhar surpreso. Soku deu um sorriso contido. James repetiu a notícia, e logo os noticiários começaram a relatar falhas de reprodução de vídeo durante os testes de seleção dos caçadores. O problema persistia há quase uma hora. Um dos técnicos mencionou que Dayan ainda estava sendo avaliado. O herói levantou-se e vestiu o uniforme, dizendo que precisava ir até lá. No campo de batalha, o confronto continuava. O inimigo avançou contra Dayan com um sorriso sinistro, mas foi surpreendido ao ver sua própria perna sendo arrancada e arremessada para longe. O homem começou a gritar de desespero, enquanto despencava de rosto no chão. Furioso, ele olhou para sua perna e começou a se regenerar novamente. Ele rosnou, dizendo que só lhe restava uma vida. Dayan sorriu friamente e respondeu que renascer daquele jeito parecia mais um bug do inferno. O herói começou a gritar alto, enquanto dados e conexões apareciam nos monitores. Soku observava atônito, sem entender o que estava acontecendo. Todos olhavam para a tela, onde Dayan aparecia ao lado do homem ferido. O inimigo, em desespero, se ajoelhou diante de Dayan, pedindo por misericórdia. Dizia que só lhe restava uma última vida. Com um olhar calculista, respondeu que queria testar algo. Se ele fosse dividido ao meio, será que conseguiria sobreviver? O homem, apavorado, disse que nem mesmo metade das propriedades das ampolas seria suficiente para regenerá-lo. Dayan então apontou para a câmera, explicando que ela funcionava da mesma forma. Uma esfera de energia começou a brilhar nas sombras. Encarou o homem e disse que, se respondesse com sinceridade a 3 perguntas, o deixaria viver. O herói arregalou os olhos, incrédulo. Dayan levantou a espada, tocando o topo da lâmina na cabeça do rapaz, e avisou em tom severo que, se ele mentisse, sua cabeça rolaria. O homem, tremendo, abaixou o olhar. Dayan então fez a primeira pergunta. Queria saber se ele havia trapaceado sozinho ou com a ajuda de alguém. Soku assistia a cena com tensão. O doutor permanecia em silêncio, observando atentamente. Todos os heróis assistiam sem saber o que dizer. Dayan se aproximou, cada vez mais irritado, e perguntou se ele havia destruído tudo naquele local. O herói, tomado pelo medo, balançou a cabeça com desespero. Perguntou por que ele estava tremendo. Com um sorriso gélido, Dayan decidiu cortá-lo ao meio e ver o que aconteceria. Nesse momento, Jin caiu de joelhos, dizendo que tudo era culpa dele. Desviou o olhar, avaliando-o com frieza, e perguntou quem o havia obrigado a fazer aquilo. Jin hesitou, mas logo confessou que tudo havia sido orquestrado pelo chefe do clã Praça Vermelha. Ele apenas seguia ordens. Dayan ficou surpreso ao ouvir o nome. A plateia começou a murmurar confusa, sem saber se aquela revelação era verdadeira. Soku, com um sorriso enigmático, observava em silêncio. O rapaz, tomado pela raiva, gritou que havia sido manipulado e que estavam tentando colocar toda a culpa sobre ele. A discussão se intensificou e um dos oficiais anunciou que toda a investigação seria conduzida pela Inspetoria dos Caçadores. Soku estreitou o olhar, percebendo que não havia mais saída. Endireitou a gravata e declarou que compareceria à inspeção na hora marcada. Todos olharam para ele sem entender o que estava acontecendo, ou por que ele havia baixado a cabeça. O grupo então atravessou os corredores e escritórios do prédio, enquanto Soku, irritado, questionava a resposta de um dos subordinados.
O rapaz, tomado pela raiva, gritava que agora Dayan serviria de alimento para os orcs. Um dos assistentes começou a chamar o rapaz, e o outro homem perguntou a Soku se ele realmente precisava ter abaixado a cabeça. O herói parou abruptamente, e Soku respondeu com desdém que, se quisesse, teria dito algo desnecessário. Soku desviou o olhar e comentou, com um sorriso frio, que o rapaz deveria estar feliz demais com tudo isso. O jovem cerrava os punhos com força, enquanto James observava tudo com o rosto tomado pela ira. Um dos homens olhou para James e o agradeceu por se conter. O herói ajeitou o chapéu e respondeu friamente que não havia feito aquilo por ela. O outro recrutou com raiva, chamando aquele lugar de um verdadeiro lixão. Um agente falava ao telefone, ordenando que toda a equipe de segurança fosse enviada para a área de testes, e que tudo fosse interrompido imediatamente. Alguém movia as mãos, nervoso. Jin olhava para o chão, sem saber o que fazer, então perguntou a ele se ainda lhe restava alguma vida. Jin, com um sorriso ambíguo, perguntou o que ele queria dizer com isto. O herói o encarou com fúria, decidido a mentir e dizer que ainda tinha uma vida sobrando, fingindo que a divisão em duas partes não havia acabado com ele. Nesse momento, um assistente anunciou com entusiasmo que Dayan havia conquistado o primeiro lugar. Olhou para ele surpreso, e o assistente explicou que o teste havia chegado ao fim. Dayan desviou o olhar, confuso, perguntando por que aquilo havia terminado tão de repente. Jin, com um sorriso astuto, respondeu que ele era realmente digno de ser um caçador classe S. O homem o olhou com olhos selvagens, e logo o herói desapareceu dentro do portal, observando Jin até o fim. Dayan começou a sorrir, murmurando que ainda lhe restava uma vida. Ele então olhou para o horizonte, onde se via o contorno de uma montanha, e entre os picos cobertos de neve, havia a silhueta de uma garota. Grupos de resgate corriam pela neve, gritando que os feridos eram prioridade. Homens avistaram a jovem e pediram que trouxessem uma maca com urgência. Vários murmúrios surgiam pelos painéis de comunicação. Um dos operadores desligou o laptop de repente. Em outro local, o herói fechava os olhos com calma, e uma mulher se aproximava dele com um leve sorriso, informando que os representantes de 10 clãs haviam chegado. Ela acrescentou que diversas organizações estavam enviando veículos para as associações. O homem olhou para o chão pensativo. Lena então comentou que já havia sido confirmado. O novo candidato havia mostrado potencial de classe S e garantido o primeiro lugar. O presidente sorriu, satisfeito, e disse que ele era o único. Não havia outro como ele. Ele abriu a ficha com os dados e mostrou a Lena, afirmando que precisavam a qualquer custo trazê-lo para a companhia. A mulher assentiu, dizendo que entendeu perfeitamente. Enquanto isso, máquinas alinhavam-se do lado de fora e pessoas se reuniam dentro do prédio. Os caçadores conversavam entre si, querendo saber o que realmente havia acontecido durante o teste e se os rumores eram verdadeiros. Todos passaram a encarar as janelas do sistema, onde aparecia uma mensagem oficial informando que, devido a circunstâncias imprevistas, os critérios de seleção haviam sido alterados. Agora, bastava concluir o primeiro nível para ser aprovado, e a lista seria divulgada conforme as posições obtidas. Os participantes ficaram indignados, alegando que o critério era baixo demais, já que se limitava apenas ao primeiro nível. Do lado de fora, as pessoas olhavam pela janela, e no telão aparecia Dayan, cujo nível de licença agora era de classe S. Um homem o chamou aos gritos, perguntando onde ele estava. Dayan respondeu em um tom confuso, sem entender o motivo de estar dentro da sala dos caçadores de classe S. Olhou em volta surpreso, perguntando o que tinha perdido ali. Sobre a mesa, havia uma xícara de café. Ele relaxava em uma cadeira de massagem, com um sorriso no rosto. Do outro lado da porta, alguém gritava por ele. Era Chanya, sorrindo, que perguntou o que havia acontecido. Dayan fechou os olhos e respondeu que a secretaria da associação havia mandado que ele descansasse. Chanya olhou surpreso, duvidando que a própria secretaria tivesse dado tal ordem. Segurava uma bebida e comentava de forma descontraída que agora havia se tornado um caçador com potencial de classe S. Chanya abriu um sorriso largo, dizendo que finalmente poderia construir sua casa com o próprio dinheiro. Dayan apenas passou a mão pelos olhos, enquanto o amigo apontava para o corredor, dizendo que todas as comunicações externas estavam em polvorosa por causa do novo classe S. O corredor estava lotado de gente, e muitos diziam que ele precisava conhecer o clã para assinar o contrato oficial. O mapa mostrava o primeiro andar. Todos ficaram boquiabertos, imaginando quem sairia de lá. O elevador se abriu. Ele olhou para o teto com um sorriso de satisfação, gritando que havia sido oficialmente aceito como caçador. Repórteres se aglomeraram ao seu redor, disparando perguntas. Ele respondeu calmamente, dizendo apenas seu nome. As pessoas o observavam com espanto e certo medo. O homem parecia muito diferente da imagem mostrada nos vídeos. Na tela, a foto de Dayan aparecia em 20º lugar, gerando confusão. 3 participantes saíram do portal, resmungando que teriam se saído melhor se tivessem virado jardineiros. O homem segurava o telefone, dizendo que havia verificado todos os 3 níveis e não encontraram nenhuma continuação do teste. O assistente respondeu que começaria a fechar o portal. O homem se virou, irritado, murmurando para si mesmo que realmente havia sobrevivido e conseguido escapar daquele lugar. Nos noticiários, a história dominava as manchetes.
um incidente ocorrido durante o exame de seleção de caçadores. Em uma casa, a mãe do herói arrumava suas coisas com calma, dizendo que ele precisava comprar roupas novas, em vez de andar por aí com aquelas estranhezas. A TV mostrava a imagem de Diane, dizendo que ele poderia se tornar o sexto caçador classe S, caso os especialistas confirmassem. A mulher olhou para a tela, surpresa, quando ouviu gritos vindo da rua. Sua filha entrou correndo, dizendo que não podia acreditar que o herói havia conseguido uma licença nível S. A porta se abriu, e Diane entrou tranquilamente, dizendo que estava em casa. A irmã e a mãe o encararam, incrédulas. Ele então sorriu de canto e perguntou o que havia acontecido. Em um enorme prédio pertencente ao clã Praça Vermelha, o inspetor anunciava com firmeza que todas as atividades ligadas aos caçadores estavam oficialmente suspensas. Um homem olhou para o chefe e afirmou que precisavam retirar todos os membros das posições do clã. Soku, com um leve sorriso, respondeu que estavam tentando deixá-lo em uma má situação e que ele não esqueceria isso. O rapaz, com um sorriso no rosto, pensava consigo mesmo que apenas ele seria capaz de quebrá-lo. O inspetor olhou para o homem e disse que ele deveria se suavizar e acompanhar os demais até a escola dos inspetores. Soku começou a rir alto, com um tom provocador. O homem pousou as mãos sobre a mesa. Soku, agora irritado, gritou dizendo que, quando se mexe com coisas perigosas, algo inesperado sempre pode acontecer.